Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Bambu Podcast. Um podcast leve, versátil e inteligente. Hoje com uma convidada muito especial, ela, mulher, trans, uma pessoa que formada em Ciências Sociais, graduanda em Marketing e Data Science, especialista em modas e entusiasta, né, dos temas relacionados a LGBTQIA+. Samantha Gomes, bem-vinda ao Bambu Podcast. Acho que eu decorei quase tudo aqui. Decorou quase toda a minha bio, falou bem bonito, gostei. Minha bio tá indo. Cada vez ela vai aumentando, na verdade. Muito bom, legal. Samantha, deixa eu tomar um cuidado aqui e... Essa questão hoje, né, tão colocada em relação ao uso de pronomes e tal, que pronome você gostaria de ser utilizado aqui por esses anfitriões, né, não, Andrezão? É sim. Esses anfitriões maravilhosos, né? Então vamos lá. Os meus pronomes é ela e dela, então eu me identifico como uma mulher trans e do gênero feminino, então por isso que eu sempre me identifico como ela e dela. Muito bom. Eu vou entrar bastante nesse aspecto aqui. Boa. A gente vai bater bastante papo, porque o nosso objetivo aqui é difundir, falar e tratar as coisas com a maior naturalidade possível, transformando o nosso meio. Esse é o nosso objetivo aqui. Mas só ainda sobre esse item de pronome, né? Em relação ao pronome, como é que você vê essa questão? Depois eu vou entrar mais detalhes lá na frente, desculpa, eu bati aqui, Jorge, não briga comigo. Mas como é que você vê essa questão do uso, do surgimento dessa questão relacionada ao uso de pronomes, ou novos pronomes, ou novas formas de lidar ou de apresentar as pessoas, de falar com elas? Boa. Ou delas, ou deles, ou todos, ou todas. Boa. Eu comecei com um trabalho, onde eu trabalho, é ótimo, não é redundante, mas eu comecei a perceber que as pessoas elas não sabiam usar os pronomes certos, corretos. E aí quando veio a história do todes, usar o e no final de algumas frases para deixar a palavra neutra, eu via que as pessoas elas começaram a confundir, começaram a usar arroba, x. E eu comecei a pesquisar e entendi que você usando dessa maneira, você acaba excluindo pessoas que usam leitores de tela. Então, pessoas que têm baixa visão ou são cegas. Acessibilidade, você diz? Acessibilidade, sim. Você acaba excluindo essas pessoas, porque essas palavras, quando você coloca x ou arroba no final, o aplicativo, ele não lê a palavra, ele soletra. Então, você imagina o caos que deve ser para essa pessoa uma frase inteira sendo soletrada, porque ele não consegue pronunciar, então o mecanismo acaba optando por soletrar. Então, acaba não sendo acessível. E aí, a partir daí, eu comecei a pesquisar mais e entender que era importante a gente falar sobre pronomes, porque tem pessoas que não estão dentro do que a gente, que a sociedade está meio que acostumada, que é o homem hétero cis e a mulher hétero cis, que é os pronomes ele, dele, ela, dela. Uhum. Temos agora as pessoas não binárias, que algumas, elas tendem elas sempre falam quando elas não são, quando elas não estão dentro do binário, elas sempre têm um gênero que você pode chamar, assim, como opção para quando a pessoa não é acostumada. Então, eu tenho alguns amigos que os pronomes ele, dile, que esse ele, dile vem do latim. Ah, é? Que antes... Olha só, aí sim. que quando... Que você pesquisando, tinha uma palavra que se chamava ile, que é uma palavra sem gênero, que serve para falar com os dois gêneros. Só que legal. Aí, o português foi evoluindo, teve... Ou involuindo. né? Aí teve... eu sempre brinco com a galera, se vocês adivinhar, a pessoa que teve a brilhante ideia de deixar como genérico o masculino, vocês ganham um prêmio, né? Que na verdade é um homem branco, hétero, cis, que falou assim... É o gênero mais importante, então vai ser o predominante. Então, por isso que hoje a gente usa o gênero masculino para abranger. Quando a gente vai falar com várias pessoas, a gente sempre fala todos, eles, e não usa o feminino. Então, muito vem lá de trás. Não, e essa colocação que você fez em relação às plataformas, né, os algoritmos, meu cunhado, por coincidência, ele trabalha com a questão de acessibilidade. Vou questioná-lo sobre esse item, porque com certeza é algo que deve fazer diferença, ou faz diferença até no trabalho dele, né? Ele trabalha no Registro BR e lidar com esse
com esse tema de acessibilidade de qualquer forma, né? De qualquer item, de qualquer texto, conteúdo e tudo mais na internet. Eu tenho certeza que isso aí vai ser interessante colocar para ele também. Pode botar ele pra trabalhar, porque toda vez que eu falo isso, a galera fala assim pra mim: nossa, Sá, mas é só mudar o software. Eu falei: sim, mas eu não sou formada em TI. Eu preciso de alguém que faça isso. A minha formação é comunicação. Eu me comunico e explico pra vocês o que temos. Mas quem pode modificar não sou eu, porque eu não sou expert nisso. Mas se ele conhece o assunto, vai ser ótimo ele começar a trabalhar sobre isso. Vou colocar. Reinaldo, fica atento aí, segue essa pauta pra gente no próximo churrasco lá em casa. Muito bom. Mano, vamos falar um pouco agora. Vamos falar de você. Eu queria abrir esse ponto só pra gente quebrar o gelo aqui. Boa. Tive a oportunidade de te conhecer no casamento da minha afilhada linda, maravilhosa. Aliás, né? Vou deixar aqui, né? Que casamento incrível, cheio de histórias, né, ô Jorge? Casamento incrível, Natália, cheio de histórias, cheio de momentos, né, inesquecíveis ali, e que eu tive a oportunidade maravilhosa de conhecer. É verdade. Foi divertido, não foi aquele nosso primeiro encontro? Foi muito bom. O casamento a gente pode falar um pouquinho pra frente. Amiga, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre o seu casamento, que teve muitas coisas boas ali e muitas palhaçadas também, como sempre. Falando um pouco de mim, eu sempre gosto... mas eu peguei o gancho, desculpa, eu te interrompi, perdão. Pode mas falar. eu peguei esse gancho, tipo assim, eu te conheci ali e passei a admirar ali. Acho que esse é o ponto. Caraca. E ali, a gente conversou em poucos momentos, depois eu comecei a seguir você um pouco nas redes sociais, ou ainda você foi viajar, foi se despedir, e aí eu comecei, sabe quando as coisas se conectam organicamente? Uhum. E aí comecei a me interessar bastante pela sua história. Agora sim, me fala de você, da sua formação, que eu precisava deixar isso registrado. Tem que deixar registrado, né? Então vamos lá. Eu gosto sempre de começar todas as minhas palestras, todas as minhas falas falando quem eu sou, porque eu sempre acredito que mesmo quando a sociedade coloca a gente dentro de caixas, na verdade todo mundo tem uma caixa. E eu faço essa provocação para as pessoas entenderem que caixa que essas pessoas pertencem. Então eu sou uma mulher trans, negra, periférica, endossexo e heterossexual e monogâmica. Eu acho que é importante as pessoas entenderem todas essas vertentes que eu faço parte, para que quando eu falo que eu sou uma mulher trans, as pessoas não acharem que é só isso. Tem muito mais, tem muitas camadas e tem muitas caixas que eu sou colocada, mas se eu estou dentro dessas caixas, vocês também estão. Quando eu falo de uma pessoa endossexo, poucas pessoas sabem, mas endossexo são todas as pessoas que nascem com sexo biológico ou masculino ou feminino. E aí quem nasce diferente, quem não tem pênis ou quem não tem vagina, aí é uma pessoa intersexo. Então, a maioria da população é endossexo. E muitas pessoas não sabem disso e ficam assim perdidas. O que será que eu sou? Da onde que é? Mas não, a maioria deve ser endossexo. Porque se não é endossexo, é intersexo e a pessoa sabe. Eu já saberia. Já saberia. É igual cisgênero. Igual cisgênero. Se você não sabe, é porque você é. Sou da Zona Leste, moro a vida toda em São Miguel. Estudei... É mesmo? São Miguel Paulista? São Miguel Paulista. Cara, que legal. Moro a vida toda, eu frequentei até São hoje. Miguel a minha infância, adolescência e ali pré-juventude praticamente inteira. Eu gosto de colocar junto pra gente trocar ideia. A gente tá batendo papo, não é entrevista. Já falamos sobre isso, né? Não somos jornalistas e também não tem roteiro. Eu tô vendo uma ali, mas tudo bem. Finge que não tem roteiro aqui hoje. Finge que não tem roteiro, eu tô olhando, né? Aqui, ó. Você falou ali daquela região, eu tenho excelentes lembranças ali, porque ali, em Camargo Velho, eu frequentei ali atrás do Davó. Nossa, 1000 anos atrás. Você viu como eu sou velho, bem velho, né? Atrás do Davó ali, depois vi nascer o Camargo Novo. Lá em cima, quando era tudo barro ainda. Hoje meus tios moram, eu tenho parentes, primos que moram lá, minha tia mora lá. E eu tenho excelentes lembranças da minha adolescência naquela região. Muito legal, né? Zona Leste é tudo de bom. Meu Deus, né? Céu, que medo, né? Que medo que essa pessoa aprontou lá. Eu vou começar a te perguntar o que você aprontou lá, que agora eu fiquei curiosa. Mas sim, mas é engraçado, porque apesar de eu sempre ter morado lá, eu nunca fiquei em São Miguel, porque eu estudei ali na região da Penha, porque eu ficava na casa da minha avó quando jovem,
estudei poucos anos ali perto, ali na região de São Miguel, e logo fui pro Hermelino, ali no Filomena, Sim. estudei lá. E aí depois já era. Depois fui ganhando o mundo aí, trabalhando para outros lugares. E aí eu nunca fiquei em São Miguel, tanto que as pessoas perguntam assim, o que tem para fazer em São Miguel? Eu sou a pessoa... Eu fico assim, gente, eu não sei. O ponto de referência é a Praça do Forró. Se tem alguma coisa na Praça do Forró, você chegar. Saiu dali, Marechal Tito. Saiu dali, eu não sei. Eu sei onde é Ikezaki, porque eu trabalhei um tempo com beleza, então eu tinha que saber onde tinha loja que vendia perfumaria. Mas assim, eu sou péssima para localizar. E saiu de lá, eu já me localizo um pouco mais fácil. Mas São Miguel é um bairro muito bom, assim. Eu acho que é um berço de grandes personalidades, porque eu tenho alguns amigos e amigas que comentam que, eu sou de São Miguel, e, sabe, e tá ganhando o mundo. Eu falo, São Miguel é meio um berço ali de galera, a galera nasce ali, mas vai pro mundo, não fica ali. Então é um bairro bom. Muito legal. A Ná mora lá, né? Agora tá morando na cidade Tiradentes, talvez. Não, ela tá na Tiralvim, né? Ela tá ali mais perto de Itaquera. Eu não fui na casa dela, não fui convidado. Você não foi Mentira. convidado? Nossa, aí, Natália. Você já foi? Eu já fui na mansão dela, fiz até stories falando, estou indo conhecer a mansão da minha amiga, porque, gente, onde que em São Paulo que vocês encontram pessoas que você sai, assim, ó, de uma estrada e vai para uma estradinha, assim, com matinho, bem, assim, isoladinho? Eu falei, é uma mansão, porque quem mora aí longe, assim, da rodovia, da rodovia, da ferveção da ali. ferveção. Eu olhei, eu falei, caraca, a Zé comprou uma mansão, não tenho nem roupa pra ir pra lá. Também, e o Zezinho, né? A Zé e o Zezinho. Compraram uma mansão e eu sempre falei pra ela, falei, amiga, você é demais, né? Mora ainda em cobertura, né? Que ela mora no último andar. Eu falo, amiga, o último andar é cobertura. Tu não vem falar que outra coisa, porque é cobertura. E ela ficava toda assim, sem graça. Eu falei, amiga, é verdade. Fala que você mora numa cobertura. É verdade? É verdade. Conceitualmente é isso aí. É isso. Que legal, cara. Que legal. Muito bom. Você falou de beleza, você estudou beleza? O que é essa parte de beleza aí? Nós temos um mestre da beleza aqui, né? Lá, tá vendo? O Já cara que faz as mulheres, os homens belos e belas, né? As pessoas transformadas lá. Como que é aí? Conta pra gente. Você deixa as pessoas bonitas? Deixa as pessoas bonitas ou você só ressalta a beleza? Você só ressalta a beleza? Eu tento fazer um pouco de cada. Você tenta. A gente tá pensando nele, né? Né? Eu sei, viu? Você é cirurgião plástico ou só tá o que você faz, né? Mas eu trabalhei em salão durante 10 anos da minha vida, logo quando eu saí do colégio. E aí vem as partes malucas de ser uma pessoa trans, que logo quando eu me formei, a galera olhou pra minha cara, tipo assim, você sabe que não tem mercado pra você, né? E aí eu ficava assim, como assim não tem mercado? Não tem. Você não vai trabalhar num banco, você não vai trabalhar numa loja, você não vai trabalhar assim. Você não tem muitas possibilidades. Eu lembro que as pessoas me davam 3 opções. Ou trabalha com moda, ou trabalha em salão, ou vira garota de programa. Uhum. E aí eu achava assim um cúmulo. E eu acho legal você falar isso com uma naturalidade, porque é verdade. É isso. Infelizmente é isso. É isso. A realidade é essa. É isso, e eu vi isso a vida toda. Eu ouvia de amigos próximos, olhava assim pra mim e falava, eu nunca vi nenhuma travesti se dando bem que mora na Zona Leste. Já viu? E aí eu ficava assim, negra na Zona Leste. Periférica. Gata, você não vai se dar muito bem, não. Então, pega o que tem. Era meio que isso. E aí eu comecei a fazer cabelo de vizinhas e peguei o jeito e a galera gostava. Só que aí eu comecei a olhar e falei, putz, eu vou ter que começar a me especializar, porque quando você começa a fazer meio que por conta, sem nenhuma certificação, a galera confia, mas não confia tanto, né? Então eu fazia algumas coisas e outras as pessoas não confiavam. Aí eu me formei no Teruia, ali na Penha. Como chama? Teruia. O que é? Super escola, uma escola boa. Teruia? Teruia. Aí, não pode falar marca aqui, não pode né? falar cara? Teruia? Teruia, não pode falar Teruia. Meu Deus, só a Teruia vai matar a gente. Pois é, eu me formei lá. Que legal. E aí eu lembro que um belo dia, eu trabalhava por conta, né? Ia atender nossos clientes assim por conta. E um belo dia,
uma japonesa pegou e fiz amizade assim com ela super rápido. Ela chegou pra mim e falou assim: você pode escovar meu cabelo? Eu falei, posso. Aí fiz a escova dela, não sei o quê. Aí ela falou assim pra mim no final da escova, ela, no salão onde eu trabalho, estão precisando de alguém, porque sábado, sei lá, numa quarta, quinta-feira, nesse sábado tem uma galera que vai pra um casamento, eu preciso de alguém pra fazer penteado. Você não quer ir lá? Eu, vou, porque eu não tô fazendo nada mesmo. Aí fui, fiz os cabelos da galera, lá atendi o pessoal. Ela amou, aí no final ela falou que era dona do salão, mas ela falou assim, eu não ia... Ela foi testar o seu... Ela falou assim, eu não ia falar que era dona, porque eu não sei, né, qual que é a sua procedência, o que você pensa, e aí eu fiz o cabelo da galera e fiquei nesse salão durante, acho que uns 4 ou 5 anos. Tem história legal pra você contar pra gente? Nesse salão? Que coisa legal, assim. Ai, meu Deus. Salão tem história, não tem? Tem, sempre tem história, né? Sempre. Tem uma história que me marca muito, que eu tinha... A minha especialidade sempre foi corte feminino. Você corta cabelo mesmo? Corto. Vocês são colegas mesmo, né? Eu corto cabelo, faço escova, faço tudo. Eu faço penteado, colocava aplique. Eu vi você assim, com cabelão, assim, seu lindo então... também. Meu irmão, ele olha, ele fica assim, mas o que você fez com o cabelo? Fica assim, por quê? Porque tá maior, eu... Guardei? Não sei. Acho que eu penteei ele cresceu. Cortei na lua cheia. Depende da lua. Cortei na lua cheia. Cortei na lua cheia, ele cresceu. Meu irmão, ele fica sem entender. Aliás, todos os homens da família ficam sem entender. Cada hora eu tô com o cabelo de um jeito e eles ficam, o que você fez? Eu não sei, o que vocês querem saber? Mas um ponto do salão que eu acho que foi, assim, um marco pra mim, foi uma vez, essa coisa de transformação, um cliente, uma vez eu tava cortando o cabelo dele, então eu tinha poucos clientes masculinos, e aí esse cliente, eu lembro que ele vinha até de Pirituba pra cortar o cabelo comigo, porque ele, enfim, eu deixei ele bonito, aí ele ficava assim, eu vou cortar só cabelo com você, porque o meu cabelo fica bonito quando você corta, eu assim, porque eu tenho noção, né? E aí chegou uma senhora com cabelo assim, laranja, então vamos imaginar, né? Uma pessoa chega com cabelo laranja, assim, meio bem ressecado. Aí assim. a galera sai correndo já. Aqueles cabelos assim que você fala, meu Deus do céu, o que você fez? E aí ela conversando comigo e eu atendendo esse cliente. E ela assim, Samantha, eu queria dar um jeito, não sei o que eu faço com o meu cabelo. Eu falei, a gente pode fechar um pacote, dá pra fazer isso, não sei o quê. Vem aqui fazer as coisas. Que você vai ficar linda. Você pode contar que você vai ficar maravilhosa. Foi isso que eu falei pra ela. Aí ela foi embora. Aí esse meu cliente, eu tava lavando o cabelo dele, ele bateu o olho nela assim, depois ele falou, Samantha, como você é mentirosa? Aonde que essa mulher vai ficar bonita? Para! Fala a real pra ela, que não tem jeito. E eu fiquei assim, lógico que eu vou dar um jeito. Corta, sei lá, depois de uns 6 meses que eu já tava cuidando do cabelo dela, ele encontrou ela, eles se cruzaram. Ele ficou assim, eu não acredito que é a mesma pessoa. Aí eu lembrei, ele falei, tá vendo? Eu falei pra você que eu ia deixar ela bonita, porque era uma questão dela entender a cor que fica bonita pra ela, qual que é o tom, como que a gente pode cuidar, o corte, enfim. E aí ele ficou assim, você é muito filha da mãe, porque realmente ela ficou bonita, o cabelo dela agora combina, ela tá assim, né, mais bonita, não sei o quê. Eu falei, isso, agora segue para mais dicas. Então, essas coisas aconteciam muito, assim, de transformações, das clientes chegarem lá e tá loira e querer ficar ruiva, e aí sair de lá bonita, mas ou aí, arrependida. Quando acontecia umas coisas dessas, eu não sentia assim como, eu vou bater um pênalti agora. Porque eu falei que eu vou transformar, que eu vou consertar o negócio. E agora, quando ela voltar? Rolou aquela tensão geral. E agora, quando ela volta... Você sabe que eu sou muito cara de pau, né? Porque eu ficava assim, vai ficar bonita, ixi, vai. Relaxa, nem pensava no que ia fazer. Não, e se não ficar bonita é porque ainda não terminou. Daí a próxima, a gente vai fazendo. Eu nunca me peguei nisso, tanto que algumas clientes... Não, e eu já peguei, assim, clientes, assim, de... eu lembro que eu atendi uma psicóloga, isso já foi em outro salão, e ela, né, ela fala muito de depressão, né, assim, na área dela, né, mas quando bateu nela, um dia ela chegou pra mim e falou, Samantha, eu vou cortar o meu cabelo. Eu, nossa, que legal, por quê?
Porque eu vou cortar. Tá feio. Eu falei, onde tá feio? Não quero mais o meu cabelo. Aí eu olhei pra cara dela e falei, tá, o que aconteceu? Vamos voltar essa fita aí, porque tá meio estranho esse papo. Desembucha. Aí ela já me solta essa, uma psicóloga. Ai, eu saí do banheiro com meu cabelo molhado, meu marido falou que meu cabelo estava horroroso. E agora eu vou cortar o cabelo. Eu falei, eu não acredito. Eu falei, eu não acredito que você vai cortar o cabelo, porque o seu marido falou que tá horroroso. Ela, porque ele falou. Aí eu olhei assim pra ela e falei, dá aqui esse cabelo. Aí a gente lavou, fiz uma escova, enfim, ela ia fazer mais algumas coisas. Aí ela olhou lá, nossa, mas meu cabelo tá tão lindo. Eu falei, pois é. Para de acreditar nesse marido que nem sabe, nem entende de cabelo. Mas só uma coisa que eu me lembrei aqui, né? É dar o poder pra alguém, né? Você deu poder pra alguém, né, ali? Sem querer, às vezes por fragilidade mesmo, né? Sim, mas a gente percebe isso e ao longo dos anos eu sempre tive muito cuidado, porque uma coisa que você fala no salão, você deve saber muito bem, dependendo como a pessoa tá, como a cliente tá, ela pega aquilo ali como verdade e ela sai de lá arrasada, sai mal. Então, assim, eu sempre tomava muito cuidado com o que ia falar. Apesar de eu sempre zoar com a cara de todo mundo, ser muito debochada, tinha coisas que eu segurava. Falava, não, gente, não dá. Isso daqui não dá pra eu falar pra pessoa, porque ela não quer ouvir isso. Ela sabe até. Eu não preciso falar pra ela. Não precisa falar a verdade todo o tempo, né? Não precisa... Não tá escrito isso, né? Não precisa. Vamos mentir um pouquinho. Vamos falar lá umas coisas. Aquelas coisas que a gente sabe. Como você emagreceu, como você tá linda, blá, blá, blá. Esse daqui, toda cabeleireiro é meio psicólogo. A gente já falou sobre isso aqui, né? Sim. Esse daqui me incentivava a pintar o cabelo. Eu falava, eu quero pintar o cabelo, cara. Né? Vou sair de férias e eu quero pintar o cabelo. Ele, tá bom, cara. O que você quer fazer? Não, eu queria pintar de vermelho. Né? Vamos aí, E ele, vamos aí. É igual você. Fez luzes de amarelo, né? Você já pintou o cabelo, tudo foi cor já, né? Dourado, luzes, né? E era engraçado você falar da menina, porque pra mim também era meio que uma fuga. Não, agora eu vou ser... não é uma fuga. Eu vou ser desbravador, esqueci o termo. Enfim, vou sair da rotina, entendeu? Só que eu fazia isso nas férias, né? Então eu vou sair de férias, pintava o cabelo de azul, né? Coisa assim, né? Pô, podia ter tirado foto daquela época lá, né? Mas eu tenho bastante foto. Com a touquinha, com os negocinhos assim. Tenho. Meu Deus do céu. E eu gosto de registrar tudo. Eu tenho foto, nossa, você puxando o negócio da minha cabeça assim, cara. Olha isso, esse daí tem que mostrar. Aí aquele vermelho em cima da cabeça parecendo massa de tomate. Mas eu nunca tive vergonha dessas coisas. Você falou de ser debochado. Cara, a gente é assim, ué. Se eu tô indo lá, meu cabelo ficou vermelho como? Ué, pôs uma touca. Se fosse você, ia ser assim. E nele ia ser assim, ué. Sim, e tirou. Eu posso olhar aquilo de duas formas. Olhar, rir, lembrar pra sempre. Ou ficar, nossa, pelo amor de Deus, como é que vão me ver desse jeito? Não tem jeito. Teve uma fase de loirão, né? Ai, você já foi loirão já também. já fui loiro Já também? foi loirão. Mas Deve era ter só umas algumas mechas, fotos não era? Ah, mas ficou bem clarinho. Bem clarinho. Ficou legal. Gente do céu. Mas- Tutinha, ainda bem que você não mora perto de mim, senão, meu Deus do É, céu. tutia, tem várias histórias. Esse Tutinha é terrível. E é isso mesmo? Cabeleireira é bastante psicóloga mesmo? É bastante. Tanto que eu falei pra galera que quase que eu fiz psicologia. Depois de um tempo eu ficava assim, acho que eu vou fazer psicologia porque eu já tenho dessa galera doida, né? Então agora eu cobro duas vezes, né? Faz o cabelo e a sessão, né? Já pacotão aí, faz uma escova e uma sessão. Ou a sessão em escova. Ou a sessão em escova, aí depende. Mas aí veio o meu lado ambiciosa, não ganha muito dinheiro pra fazer... Demora pra você, né, começar a ganhar muito dinheiro com psicologia. Eu falei, então a deixa. tutia agora tá rica, né, tutia? Então, salão deixa a gente rica, né? Eu trabalho por hobby, porque salão me deu minha casa na praia, minha casa nas Maldivas. Eu trabalho por hobby. Eu sei como que é, Tutinha. Né? Eu sei. Você é dono ainda? Não, Querido, não. você ganha mais do que eu, porque era funcionário. Eu nunca fui dona. Ele fez mais. Ele é sorro, né? Ele é da concorrência, né? Ah, não pode falar, pô. Não pode falar Não pode sorro falar. também, eu sempre esqueço. Ele é formação sorro. Nossa! Ele cortou meu cabelo no sorro. Gente do céu, que chique! Não sei como que ele foi parar lá, né? Meu Deus do Imagina céu! Você vê que é livre de preconceito, livre de preconceito. Cara, eu quero cortar meu cabelo ali. Chego lá dentro, né? O cabeleireiro é japonês, a recepcionista é japonesa, o pessoal cortando o cabelo, a mãe ali é japonês. Você vai fazendo o quê? Cortar o cabelo. A galera olha, tipo, Essa "Ai, meu figura Deus, aí." como é que faz esse cabelo, né? Porque é tão
E cabelo oriental é super difícil de cortar. Tanto que... Espetar tudo. O japonês tem cabeça chata. um cabelo... É, parece que tomou uma Mas você corta também? assim. Você corta qualquer cabelo? Eu corto qualquer cabelo. Esse cabão, paciência. Se não ficar, porque não acabou. Porque não acabou, né? É Se não isso. gostar, não paga, né? Se não gostava, eu falava, foi um conceito novo. Que pena que não gostou, Se não né? gostar, não paga, ué. Só isso, né? Espera mais 3 meses que vai crescer, a gente arruma aí as pontas que ficou. Mas... japonês é complicado, porque eu tinha uma cliente, na verdade ela era cliente do salão, ela não cortava o cabelo comigo porque ela gostava de ir no sorro, mas também ela gostava por conta acho que da cadeira pra lavar o cabelo, que é meio deitada, tinha lá umas coisinhas. É legal, né? Então, ela gostava mais da frescura, porque o corte dela não era nada assim sensacional, eu ficava olhando e falei, você vai até o sorro por outra coisa, não é pelo corte. Tem mais coisa bem. lá. É pela experiência. Já naquela época, né, já se pensava na experiência do cliente. Nossa, que papo legal, Samantha. Muito bom mesmo. Aliás, vou aproveitar que você falou... que eu ia falar? Esqueci o que eu ia falar, cara. Perdi a linha. Alguma coisa engraçada e interessante. Engraçado e interessante? A gente falou da marca, não é? Não sei, não lembro. O importante é que eu não lembro, então vamos em frente. Daqui a pouco ele lembra. Me fala, deixa eu ir para uma outra linha. Como é que você começou a se enxergar? Como é que essa, não sei o termo, me perdoa se eu errar, essa transição, como é que isso começa a acontecer? A gente falou de cabelo, aí você já foi ali, não vai, talvez seu caminho seja só cabelo mesmo, e aí você falou, não tem isso não. Como é que é esse processo? Tá bom, tem 2 processos. Tá certa a pergunta. Tá certo. Geralmente a gente fala transição. Transição. E geralmente, na verdade, acontece desde pequena. Então, quando eu vejo discussões falando, não tem criança LGBTQIAP+, eu fico assim, gente, vocês acham que essas pessoas, esses adultos de hoje eram de onde, né? De chocadeira, brotaram, já veio adulto, assim, pau, né? E eu lembro que meus primos, eu sou a mais nova dos primos, então eu tenho primos que a diferença é quase 15 anos, então eu tenho um primo que ele comenta, ele comentava assim, nossa, desde pequena você era muito diferente de todo mundo, você tinha assim alguma coisa muito diferente. Mas eu lembro que eu já me entendia, com 7, 8 anos eu já me entendia, e aí tem uma história engraçada que na época que eu estudava. Conte-nos histórias engraçadas. Eu acho que eu tinha uns 8 anos, talvez. E para as pessoas terem dimensão de como eu era uma criança diferente. Eu lembro que na escola a galera começou um boato assim. Tem uma menina frequentando banheiro masculino. E eu ficava assim. Gente, tem uma menina no banheiro masculino? Mas quem que é essa menina? Eu nunca vi essa menina. E a galera ficava falando que tinha essa menina. E eu assim, meu Deus, mas quem será essa menina? Que menina abusada, né? Tentando no masculino pra quê? 8 anos, né? A gente tinha na época. Aí um belo dia eu entro, eu tô saindo do banheiro, o rapaz aponta assim, é você a menina que tá entrando no banheiro. Eu fico assim, você tá louco? Não sou eu. Ele, é você sim que tá entrando nesse banheiro, não sei o quê. Então, acho que foi o primeiro momento que eu entendi que eu já era lida como uma menina pela sociedade. Então, tanto que minha mãe ela não deixava meu cabelo crescer muito. Então, ele cresceu um pouco, ela já fazia um corte baixinho, porque aí dava uma diferenciada. Mas aí era um cuidado ou a família ali não sabendo lidar? A família era mais não sabendo lidar, era uma coisa de... Todo mundo sabia, mas parece que assim, quando não fala, então não acontece. Quando, sabe, assim, não vamos... Se falar, aconteceu. Vamos deixar ali quietinha. E naquela época, eu tô com 34 anos, então na época não tinha tanta informação igual hoje tem, das pessoas entenderem que existe pessoas trans, e isso é super normal. E não é porque você incentivou que a pessoa virou, a pessoa nasceu ninguém vira, a pessoa nasce... E aí ela vai se construindo ao longo dos anos. E essa foi a primeira, assim... E aí eu tive outros casos das pessoas me encontrarem, confundirem, acharem, menina, vem aqui. Eu ficava assim, quem será que tá chamando? E era eu, lesada, né? Sou eu. Então, aconteceu isso muitas vezes. Só que acontecia também as podagens, né? Porque por eu na minha família só ter primos homens, começou...
quando eu comecei a ter 12 anos, aí já começava aquela insistência de ter uma namorada, de falar sobre flertar com alguém do sexo oposto. E eu não tinha esse desejo e achava estranho. Eu ficava assim, mas eu não tenho esse desejo. Converso com mulheres e não tenho nenhum desejo. Então, sei lá o que é, se tô atrasada, não sei. Tô atrasada, sabe? Tipo, na época não tinha um termo, né? Sei lá, se eu sou assexuada, então eu vou viver minha vida desse jeito. Uhum. E as pessoas começaram a me podar também naquela época de... você é muito delicada, você não pode ser assim, você tem que ser assada, você tem que mostrar interesse por mulheres. E aí foi um tempo que aí... Era mais cruel a sociedade, você acha, lá no passado? Do que eu hoje? acho que Hoje... a sociedade ela é uma barbárie, né? É uma Sempre barbárie. é cruel, né? Mas acho que naquela época as pessoas elas eram cruéis porque elas queriam te enfiar dentro de uma caixa. Então eu lembro que quando eu não queria jogar futebol na escola com os meninos, eles forçavam essa barra de, não, você tem que jogar, porque senão você vai virar viado. E eu ficava assim, como assim? Pra mim não fazia sentido essas coisas. Então a pessoa tem que jogar bola pra não ser alguma coisa. Pra mim Não nunca faz fez sentido sentido mesmo, né? isso. Se você brincar de boneca, você vai ser isso. Não faz sentido pra mim, porque assim, já tá dentro, eu já entendia isso. Mas eu lembro que eu fiquei do 5º ano até o 8º ano, que eu estudava perto de casa, assim, sem amigos, sem nada. E foi o momento mais sombrio da minha vida. De não ter nenhuma amizade, porque as pessoas elas não queriam estar próximas. As pessoas elas só chegavam próximas a mim quando elas precisavam de resposta das provas, tanto que eu já levei muita bronca de professor de tipo, para de passar a resposta pra galera, para de fazer trabalho e colocar o nome da galera, porque eu colocava tipo assim, eles não são meus amigos, também dane-se, sabe? Eu sei. Sei lá o que eles querem da vida deles, eu já fiz o meu, tá aqui, que é você não apanha aí. Eu sou assim até hoje. Você tá falando de trabalhos, assim? De trabalho da... Então foi assim que a Natália se formou? Foi. Corte! Opa, segredo! Vamos lá, eu vi aqui nessa câmera aqui. Natália, acabamos de descobrir como é que você terminou a faculdade. Põe o nome aqui! Lembra do Maurício Júlio? Aqui! Ai, Natália, tadinha. Natália foi uma delas. mas eu fiz isso no colégio e... Aí depois que eu saí de lá, e aí antes de eu sair de lá, há uns anos atrás, eu contei pra minha mãe o que aconteceu, mas eu lembro que no último dia que eu tinha que fazer uma prova nesse colégio, eu ia saber que no outro ano eu estaria em outro colégio, porque eu ia fazer o ensino médio no Filomena, que é no Hermelino. E aí eu lembro que eu já tava deixando meu cabelo crescer, mas eu usava ele de uma forma totalmente ridícula, porque eu ficava assim, eu não posso chamar atenção, porque se eu chamar atenção a galera vai começar a me encher o saco e eu só quero terminar a escola e, sabe, não quero contato com ninguém. Eu quero terminar essa escola e beijo. Que idade é isso? 15, 16? 13, deixa eu ver, 14, 13 para 14 anos, porque eu entrei no ensino médio com 15, então já tinha uns 14. E aí eu lembro que nesse último dia que eu fui, eu falei, vou com meu cabelo natural, então, tipo, eu bati ele, então, ver os cachos, assim, eu falei, vou com ele, porque não, é meu último dia, não tem nada pra acontecer. Eu pensei, é prova, a galera vai estar focada na prova. Meu cabelo não é importante, né? Meu cabelo Porra, não é fazer a prova ali, cara. né? Eu não sou uma pessoa tão importante assim, não é? Sim, eu sou uma pessoa muito importante, porque eu cheguei na porta da escola, eu nunca fui vaiada tão gratuitamente assim, igual aquele momento. As pessoas, elas começaram a gritar porque me viram desse jeito. E assim, eu demorei pra entender que era comigo. Eu lembro que eu cheguei junto com uma pessoa, né? E eu tava conversando com ela, a gente batendo papo, prova, não sei o que, daqui a pouco a galera começou a gritar assim, eu olhei. Falei, gente, a galera tá gritando pra mim. Tipo, por conta do meu cabelo, porque assim, era a única coisa que eu tinha mudado. E eu achei aquilo ali tão péssimo. Eu falei, gente, eu não quero essa vida pra mim. Eu não quero estar num lugar desse que eu não consigo ter uma amizade, eu não consigo ser eu mesma. E aí naquele dia meio que eu prometi pra mim mesma que eu ia ser a pessoa que eu quero ser, ia construir a Samantha, que naquela época ainda não tinha nome, não sabia como que eu ia me comunicar, como que eu ia me tratar. E aí depois que acabou aquilo,
meio que eu tenho um apagão de, tipo, fiz a prova, fui embora, e aí um ano, depois no outro ano já estava em outro colégio, já estava usando o cabelo do jeito que eu gostaria. E aí as pessoas começaram a me respeitar da forma como eu era, e aí eu fui construindo, eu fui tendo amizades de verdade, e aí é uma coisa que pra mim até hoje é pesado, apesar de eu amar o ambiente acadêmico, eu sempre os primeiros dias eu fico tensa, eu fico, meu Deus do céu, como será que vai ser? Talvez que traga até uma memória, né? Traz ali, a memória. Eu tenho essa... Tanto que na universidade eu me vi várias vezes na hora do intervalo sozinha, porque eu ficava, mas por que eu tô sozinha? Eu tenho amigos, né? Natália, Duda, Brenda, que são os amigos ali da época, Sérgio, deixa eu ver se eu não esqueço ninguém, Biazinha. Tinha galera ali que eu falava, putz, eu posso contar com essas pessoas. Mas vários momentos eu tinha assim, esses flashes assim de putz, por que eu tô sozinha? Eu não preciso estar, mas me remetia muito à época do colégio. Hoje em dia eu já consigo lidar de uma maneira melhor na hora do intervalo, mas era assim a parte mais difícil, até para eu ter amigos que eu ficava assim, meu Deus, eu preciso mostrar que eu sou muito inteligente para as pessoas serem minhas amigas. E aí eu ficava, o que eu posso fazer para as pessoas entenderem que eu sou inteligente e interessante? E eu ficava nessa neura maluca. Tudo bem que isso me ajudou a me destacar, conseguiu o emprego onde eu estou. Foi impulsionador, pelo que você está falando, né? Virou uma mola propulsora ali, né? Que poderia ser... Mas, Samantha, ainda que traga lembranças desagradáveis para você essa época aí de colégio, né? Você mencionou que era amizade zero, né? Você, hoje, relembrando, você acha que era amizade zero porque, de fato, ninguém da sua idade te entendia? Ou até tinha uma outra pessoa que te entendia, mas a pressão dos amigos, da sociedade, dos pais, faziam com que eles não se aproximassem de você? Caramba, meu, ele ficou esse tempo todo aqui. Ele ficou esse tempo todo fazendo pergunta, cara. Ora, meu, você é o cara. Que maravilhoso. Nossa, cara. Eu não tenho nem resposta. Caramba, eu vou te falar aqui, cara. Eu falei, não vai parar. Eu não tenho mais resposta. Mas olha, eu posso te falar. Esse é o Bambu Podcast, esse é o Bambu, é leve. Rosa, né? Tem rosa agora. Muito rosa. Desculpa. Eu lembro que assim, ó, só para dar um contexto, quando eu estava no segundo ano, então, que eu tinha 8 anos, eu tinha amigos dentro da sala, mas não fora. E aí, e a gente conversava muito. Apesar de eu conversar bastante, eu sempre fui muito inteligente, então eu conseguia conversar e acompanhar a aula. Teve um dado momento que a gente ultrapassou os limites, então era um triozinho, lá eu e mais 2 pessoas. Rivotril, quase. Os Rivotril. E aí ela separou. Né? A gente falou assim, não dá pra vocês sentarem juntos porque vocês são impossíveis. Vocês são impossíveis. Aí tá bom, aí separa. E aí separou pra vida, porque essas pessoas, elas não tinham mais contato comigo na hora do intervalo, elas não queriam estar comigo. E aí, pegando sua pergunta puxando sua pergunta, eu acho que tinha 2 questões. Então, porque tinha pessoas que moravam na mesma rua que eu, então elas me conheciam, então elas tinham uma amizade ali na rua, a gente brincava, então... mas ali na escola, eu acho que a pressão era tão forte que as pessoas evitavam de ter contato, porque até o 3º ano ainda eu ouvia de alguns homens que ficavam assim, mas se eu tiver amizade com você, as pessoas vão achar que eu sou gay, ou eu tenho medo de você me paquerar, e eu ficava assim, lindo... Você não é a última bolacha do pacote. Eu não me achei no lixo, não é todo homem que eu conheço que eu vou querer sair. Então segura, dá uma segurada, segura a emoção. Segura aí, pombo. Segura aí. Então, você tá querendo voar na minha direção. Tá querendo voar, segura aí que eu não... Você não faz meu perfil. Você já pensou? Sabe, eu fico me perguntando, né, se a pessoa... Você já pensou que você não faz o meu perfil? Porque... Pra você achar que eu tô interessado em você, você tá achando... O último bolacha do pacote. Eufemismo pra você se olhou no espelho. Você olhou no espelho. Você percebeu que eu sou tão bonita? Eu vou sair com você? Você já entendeu aí a lógica?
Mas acontece. Hoje em dia já nem tanto. Hoje em dia eu acho que é bem mais... Eu falo que hoje em dia as pessoas, elas refinaram os tipos de preconceitos. Então, são outros preconceitos, são outras formas mais sutis. Mas na época a pressão, a galera ficava meio assim, ai, não vou andar com ela porque pode, as pessoas podem confundir alguma coisa. E aí eu ficava, tudo bem. Legal. E a última. Opa, por favor, cara. Depois dessa daí você pode fazer todas até o final do nosso... Você, claro que... Bom, claro não, né? Provavelmente teve algum tipo de preconceito por parte dos professores. Eles tinham que ser sutis de alguma forma? Ou não era? Era na cara dura mesmo? Tinha um preconceito? Os professores, olha, a Natália sabe bem, eu tenho um amigo também, o Luciano, que ele ficava puto com isso. Eu só fiz a retificação dos meus documentos. É recente, eu acho que faz uns 4 anos. Então, quando eu entrei na universidade, ainda não tinha retificado meu nome. Então, a retificação de nome é trocar o nome de batismo pelo meu nome hoje, Samantha. E na universidade eles pegam o nome que tá no registro. Então, aí ficava lá o nome no registro. E eu avisava para alguns professores. Falava assim, olha, eu não gosto de ser chamada por esse nome. Meu nome é Samantha. Você pode, na hora da chamada, me chamar de Samantha. E tá bom. Tinha um professor de língua portuguesa que ele fazia questão de chamar. E aí a galera já tava de saco cheio. A galera ficava assim... Caramba, cara. Você não sabe que é a Samantha? E ele ficava assim, ai, é você, desculpa, sonso. Tá aqui. Sabe, esse é um sonso. E é uns anos, há pouco tempo, acho que foi até a Natália que me falou, eu descobri que um outro professor, ele não sabia desse meu nome de batismo, porque ele me chamava de Samantha a vida toda. E uma vez ele bateu o olho nesse nome de batismo e ficou assim... Quem que é essa pessoa aqui que nunca vem na aula? Aí a Natália falou assim, é a Samantha. Ele, oxi. Aí ele ficou seu nome e escreveu Samantha. Ele, então é Samantha. Por que tem esse nome? Então, sim, tem esse tipo de preconceito, porque você imagina, você encontra o professor 3 vezes na semana. Você fala pro cara que seu nome é Samantha. E não é que eu tô pedindo pra ele me chamar de um apelido, de tipo, me chama de fofinha, sei lá, de bonitinha. Não, é Samantha, não... E aí o cara errava toda vez, e toda vez eu olhava assim, é você, né? Sim, né? Eu acho que acredito. Eu vi que você falou, eu corrigi o nome, você falou exatamente esse termo. Quando se fala de nome social, tem diferença nisso? Você falou, para mim isso é um ajuste que foi feito. Corrigir, tá certo. Tá certo. Nome social é uma outra visão, uma outra coisa, uma outra forma? O nome social é outra coisa que... Você falou, eu corrigi mesmo, né? Foi o termo que você usou. Retifiquei, beleza. Meu nome é Samantha. Tá retificado, quando você faz a retificação, você tem o certidão de nascimento, aí você puxa todos os seus documentos aí novamente. Aí vai embora. O nome social, ele é uma opção para quem não quer fazer todo esse trâmite, porque até uns anos atrás... tanto que eu demorei para isso, era muito caro para fazer e era muito difícil, porque você tinha que puxar uma porrada de documento, entrar com uma ação, então você tinha que contratar um advogado e todo esse trâmite, aí vai grana, então... E eu ficava assim, cara, eu não vou fazer isso. E aí, na época, eu usava o nome social, que é meio que isso, você mostra o documento, então o documento tá lá o seu nome de batismo, mas aí você avisa pra pessoa que seu nome social é Samantha, e algumas pessoas respeitam, outras não, e a maioria não respeita. Hoje em dia eu não sei como que funciona, porque como já tá no documento Samantha, então não tem mais essa coisa da pessoa confundir. Mas eu lembro que até fui fazer entrevista de emprego, aí eu falava pra pessoa, Samantha, tá? Tá bom. Dá 5 minutos, aí chama, eu fico assim... Essa pessoa... Dá vontade de dar um soco na cara da pessoa, assim, eu ficava meio, dá vontade de dar um soco na cara pra ver se a pessoa acorda pra vida. Mas aí eu, sou eu mesma, aí dá aquele sorrisinho, tipo, vai, segue o baile, vamos. Na verdade, minto, eu vi a mudança. Depois de um tempo eu comecei a ver a mudança, porque eu entrava em prédios comerciais, como aqui... E as pessoas... Aí eu dava o documento, as pessoas falavam assim pra mim. Aí a pessoa falava assim, mas qual que é o seu nome social? Aí eu, Samantha. Então eu vou pôr aqui Samantha, tá? Eu já peguei aqui seus documentos, eu sei, porque é de praxe, mas é Samantha, você vai ser chamada de Samantha. Então eu vi essa mudança das pessoas terem essa preocupação de olhar pra mim e falar assim, não dá pra te chamar por esse nome. Não faz sentido.
E aí eu percebi a mudança. Então, por isso que eu acho que tem muitas pessoas que não fazem a retificação, às vezes por falta de grana, às vezes até por falta de, putz, não tô afim, mas eu quero que a pessoa respeite o meu nome social. Então, o nome social é a forma como a pessoa quer ser chamada pela sociedade, mas não necessariamente vai estar no documento. Legal. E só para saber, esse monte de documentação que você falou que é difícil, é lógico que é coisa burocrática, enche o saco, é difícil mesmo, mas faz sentido ou dá a impressão que é uma coisa mais para dificultar mesmo? Não, é que eu acho que, não sei, deixa eu ver o meu entendimento aqui. Eu acho que antes tinha um processo mesmo, você tinha que abrir um processo mesmo, ir lá com advogado e tudo mais. Mal comparando, o nome da minha mãe é errado até hoje em todos os meus documentos. É um parto para arrumar aquilo. É um processo que você tem que fazer. Advogado e não sei o que. O nome da minha mãe tá aí, Leomar, né? Não conheço essa mulher até hoje, né? Minha mãe é Cleomar, né? Nossa. Mas enfim. E aí eu tentei por muitas vezes tentar fazer isso. E é um negócio absurdo de caro e advogado. Não sei se tem semelhança em custos, mas era difícil nesse sentido. Você tem que ir lá e fazer provas e justificativas. E é um negócio até traumático, né? Tanto que um dia eu cheguei e falei, quer saber de uma coisa? História é Leomar e passar bem. Porque, porra, né? Não sei se tem a comparação foi ruim. Não, mas é bem isso. É porque agora melhorou. Mas antes era desse jeito. Era tanto que você levava para o juiz, e o juiz que dizia se ia mudar ou não. Ah, é? Ainda tinha essa tensão ainda tinha essa coisa. Em São Paulo, eu acredito que sempre foi mais fácil, mas você imagina no interior a galera preconceituosa, bater o olho e falar, não vou mudar. Ou seja, você fez todo o processo, chega uma pessoa e fala, não vai mudar, e é isso. Mas os documentos que eles pedem muito é para entender se você não tem nome sujo, se você não tá foragida. É mais esses... Você não tá se valendo da lei também, porque tem malandro em tudo, né? Isso daí, né? É mais... Porque o que eles pedem são... Aqui em São Paulo, acho que são 11 cartórios, então você tem que pegar uma autenticação de todos os cartórios para ver se seu nome não tá lá, se tem alguma coisa. 11 cartórios. Que eu lembro que é uns... Mas é uma pesquisa só que você faz, mas ele sai consultando mesmo. Porque você pode processar em um cartório e não em outro, né? Então eles puxam tudo isso. Eu lembro que é o mais caro. Você tá sujo em qual? Você ficou Qual com uma cara, bicho. Tô Você de boa. ficou com uma cara. Vamos puxar, hein, Tutinho, o seu. Vamos ver, né? Tô de boa. Às vezes é em São Miguel, hein? Se puxer, eu puxo lá pra você. Vou lá tipo, rapidinho. Camargo Velho, Camargo Novo. Quer que eu dê uma olhadinha lá pra você? Eu dou uma olhada. Aqui, ó. Isso daí, meu filho. São Miguel pra lá, ó. É só isso aí. Eu queria aproveitar esse gancho do que você comentou e deixar um registro aqui no nosso Bambu Podcast, né? A gente tá numa semana onde a gente vai ter a Parada do Orgulho aqui em São Paulo. O mês do orgulho, que eu acho que é um termo bem bacana de se utilizar. A gente, é uma semana, um período, né, em que a gente pensa ou deveria refletir sobre, né, o público LGBTQIA+, QIAP+, né, não vou esquecer. Mas eu queria deixar uma mensagem do seguinte. Você não sabe o que é LGBTQIAP+, não se preocupa. Isso não é o grande problema. Não está aí a grande questão. A grande questão está em você respeitar as pessoas. Não importa o L, não importa o G. E se você quiser, de fato, conhecer o que é, tá aí o Google, tá aí o ChatGPT, para você ir lá e aprofundar. Mas pense que o respeito é o teu maior valor. Então, pouco importa o nome ou o trato que está sendo dado. E um último ponto, mais do que você não ser transfóbico, não ser racista, não ser homofóbico, seja, e aí é uma fala minha, nem tô trazendo Tuti aqui e eu tô fazendo questão de gravar individual porque eu quero deixar esse corte. Não basta você não ser transfóbico, você precisa ser antitransfóbico, antirracista, anti-homofóbico e atuar e agir constantemente no teu dia a dia, no trabalho, com os teus colegas, no metrô, no ônibus, em todos os lugares, simplesmente fazer algo que eu tenho certeza que você aprendeu na sua casa. Respeite. Esse era o ponto. Voltando aqui, já que eu quis deixar esse corte aqui pra gente,
falamos, né, dessa primeira formação, escola, depois desse momento de transição. Aí você começa a ferver aí e ir para outra linha. Você não quis ficar na beleza, você citou outras possibilidades ali que não estavam no teu caminho. Como é que você chegou na área de... Não sei se na área de tecnologia, mas você trabalha numa grande empresa de tecnologia, a gente sabe. Boa, vamos lá. Na verdade, eu falei pra galera que eu quase cumpri os 3 preceitos, né? Porque eu trabalhei em salão, trabalhei em moda, só não fui garota de programa. Porque, olha, os 2 eu fiz. Então, antes de ir pra empresa de tecnologia, eu tinha um sonho de trabalhar com moda. Só que moda aqui no Brasil é muito caro. Então, a faculdade é muito cara. Para você entrar é muito difícil, porque você tem que fazer essas escolas renomadas para você conseguir uma vaga em algum lugar. Ou você ser herdeira, e aí você monta a sua marca, e aí você vai ser feliz. E aí, eu lembro que uma amiga estava fazendo um curso de camisaria. Uhum. Então, um trabalho todo artesanal. E ela falou, eu tô fazendo camisaria. E nós tínhamos feito um técnico de moda juntas, né? Eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer, que parece ser interessante. Camisaria é meio diferente, então pode ser que me ajude. Aí fiz esse curso de camisaria. Logo depois ela abriu o ateliê dela. E aí eu fiz uma proposta pra ela. Eu falei assim, amiga, vou trabalhar com você, vou trabalhar um tempo com você. Fiz uma proposta, tô indo trabalhar lá com você. Foi bem isso mesmo a proposta. É uma proposta, tá? Você aceita e pronto. A proposta foi essa. Eu falei, amiga, eu vou trabalhar com você, Heloísa, maravilhosa. E é isso. A gente trabalha um mês, vê se dá certo. Se der certo, eu continuo. Se não der, pego minhas coisas e volto pra salão e me viro. Sei lá o que eu faço. Então tinha mais opção. Aí ela pegou e falou assim, beleza, então bora. Aí trabalhei um mês, ela adorou, falou, putz, é bom ter alguém aqui, porque ela tava começando, tava sozinha. Ela falou, meu corrido ainda, né, pra vender, pra produzir, não sei o quê. Fiquei um tempo com ela. E aí uma pessoa que não fica muito quieta, ela me apresentou para uma outra dona de ateliê, a dona G, que ela também, ela dava aula de costura, e eu falei assim, putz, eu preciso fazer aula de costura com você para eu melhorar e eu conseguir trabalhar mais no ateliê, então fazer além do que eu já faço. Aí a Heloísa não conseguiu me manter muito tempo no ateliê dela, eu saí e logo eu fui pra... Não demorou um mês, a G me chamou e falou assim... Putz, eu gostei de você, desde o primeiro dia. Você não quer fazer um teste aqui? Aí eu, posso fazer, mas você sabe que eu não sei costurar. Ela, não, vem cá, a gente vê aí, sei lá, você vai aprendendo a costurar e a gente vai... Sabe que eu sou filho de costureira, né, então cara? Minha mãe é incrível. Então você já sabe como é o trâmite. E aí eu peguei e fui. Aí fiquei uns 3 meses na G, trabalhando, costurando lá, costurava muito mal. Eu sou muito ruim pra costurar. E eu ficava assim, meu Deus, que negócio difícil, que caos é fazer isso. E aí ia fazendo, mas a gente sempre elogiando. Aí um dia eu cheguei pra ela e falei... Ela fazia igual você fazia com a menina. Ela fazia igual, tá lindo, tá ótimo. Isso aí, olha, eu acredito no seu potencial. Zigue-zague, overlock, tá indo bem. Meu Deus do céu, e eu ficava assim, gente, isso daqui não vai sair nada. Ela falou pra você que se tava torto era porque não terminou? Ela tava quase nisso, ela ficava assim, não, né? Ela fazia melhor, ela, você atira e faz de novo, porque costura é isso, desmancha e faz de novo. Meu Deus do céu, não aguento mais fazer isso. E aí eu peguei e falei pra ela, olha, eu tô vendo que você gosta muito do meu trabalho, mas assim, o que eu tô ganhando aqui não tá dando pra pagar as contas. Então vamos, você poderia me dar outra oportunidade poderia modelar pra você, que eu sou formada em modelagem, então poderia modelar, poderia estar nessa parte do corte. Você é franca pra buscar, né? Isso é legal, né? Tem uma garra aí, né? Eu sou. Muito garra, né? Eu quero ir ali, né? Vai me ajudando. O meu gerente atual, ele fala, Sabrina, você não faz nada do que você não quer, né? Eu acho que sim. Dá um jeitinho não sei. Se você tá falando é porque é. E aí ela pegou e falou assim, tá bom, sai. Então vamos fazer assim. Você começa a cortar algumas camisas e costura também pra você ir pegando o jeito. Eu, beleza. Não demorou muito tempo, eu só tava cortando, né? Não demorou muito tempo, eu acabei sendo a modelista principal da ateliê. É mesmo? Que legal. Parabéns, que da hora. Eu cresci lá e aí, tipo,
fazia muita coisa naquele ateliê. Tanto que quando eu fui sair, eu só saí porque eu passei Como chamava? Como chama o ateliê? A marca existe ainda? Aham. G Camisaria. G Camisaria. G Camisaria. Com J. G Camisaria fica ali na 7 de abril. Ela tá, há uns 18 anos, talvez. Porque ela tá um bom tempo já no mercado. E assim, as camisas... E lá eu aprendi muita coisa. E uma das coisas que eu aprendi na G, e eu falo assim pra todo mundo, que eu acho que esse foi o diferencial divisor de águas na minha vida profissional, foi o respeito que ela tinha pela Samantha profissional. Porque em todo lugar que eu trabalhei, apesar de ser muito boa, fazer as coisas, as pessoas sempre colocavam em xeque a minha sexualidade. A gente te trata bem aqui, a gente gosta de você aqui. Será que em outro lugar as pessoas vão te tratar bem? Sabe assim? Fica aqui, né? Eu ficava assim, mas o que tem a ver me tratar bem? Eu quero dinheiro, mas a galera sempre lançava, será que as pessoas vão te respeitar? Vão te tratar como vão aqui? Te tratar como aqui? Vantagem emocional barata. Não, mas às vezes, não sei, né? Não vou nem salvaguarda pra ninguém. Mas eles fazem isso também involuntário, não faz? É criado assim, né? É uma coisa... então, não tô querendo dar salvaguarda pra ninguém, Mas sim, é uma coisa meio que involuntária, as pessoas elas ficam preocupadas. Eu tenho uma amiga que ela ficava assim, ai, tenho medo de você sair de salão, não dá certo, você ficar depressiva, porque você não conseguir arrumar nada, porque eu tô vendo que você tá jogando suas cartas pra uma outra profissão, será que vai dar certo? E eu fico assim, gente, é que as pessoas elas confundem você ser determinada com você ser avoada, né? E quando eu falo que eu quero uma coisa, eu quero. Não é que eu acordei e, eu acho que eu quero isso. Não, eu quero aquilo. E eu já tô pensando naquilo há muito tempo. Quando eu falo, quando você porque é um negócio porque já tá há muito tempo. Só que a galera já tá cozido assim, já, a galera se assusta, fica assim, nossa, mas hoje você falou isso? Sim, hoje eu falei, mas assim, eu já tô pensando, já tá tudo aqui organizado, que sabe? Legal, se você quiser, você vai junto. Se você não quiser, você fica aí. E a dona G, ela tinha esse respeito. Então, ela me respeitava como profissional. Então, ela me colocava ali. Samantha é boa, ela faz o trabalho dela muito bem. E a minha sexualidade não entrava ali em pauta. Mas que coisa é isso, né? Eu não sei, minha cabeça sempre foi muito... Não tem nada a ver isso, cara. Não tem, mas... Qualquer coisa, é o trabalho, o resultado, o que se entrega, né? E aí mede a mesma régua. Cara, se entrega, se não entrega, beleza, cara. Você não tá entregando, vamos por esse caminho. Parece tão simples isso, sei lá. Parece tão simples, né? Também gostaria que fosse simples, mas não é. A barra fica diferente. E aí a dona Gela me deu isso, porque eu chegava lá, eu sempre a respeitei muito, ela sempre me respeitou, então a gente tinha essa troca. A gente tinha uma troca justa, de eu chegar pra ela e falar assim, Gi, amanhã eu não consigo vir trabalhar porque eu tenho X coisa pra fazer, mas eu cubro no sábado. Ela, beleza, Sá, vai lá. Então a gente tinha essa troca genuína, não era aquela coisa, mas... Ela, não, vai lá, resolve, eu sei que você é ponta firme, você vai vir no outro dia... Não tinha burocracia. Nos outros lugares era... eu não preciso ver. Mas tinha que vir porque não sei o quê. Não, cara, você tem sua vida. Você tem que resolver suas coisas. Vai lá, resolve. Você vê no outro dia. Faz o que tem pra fazer. E era isso. Então, isso me deu, assim, uma bagagem... Me deu, assim, uma segurança... que quando eu fui para a multinacional de busca, como eu e a Zé chama, eu cheguei com essa... Multinacional de busca, é legal. Eu gosto desse termo. Deveria mandar um nome para isso, né? Porque agora tem outras, né? Multinacional de busca, então agora fica difícil saber qual que é. Vai lá. Mas eu já cheguei com isso, tanto que os meus gerentes e as conversas que eu tinha... Eu entrei como estagiária lá. E as conversas que eu tinha com a gerência, com a diretoria, as pessoas ficavam assim, nossa, mas como que você sabe dessa informação? Porque eu entrei na sala dela e perguntei, porque eu marquei uma reunião com ela e falei. Eu questionei. Aí a galera fica, mas como você entrou na sala de uma diretora e foi perguntar isso aqui? É assim, ó, lá você chega, tem um calendário. Aí ela tem um horário vago, aí você vai lá e fala, posso marcar um papo com você? Pode? Então tá bom. Aí você vai lá e fala. As pessoas complicam, né? É simples. E a galera até hoje não entende isso.
Eu lembrei de você, né? Que tava cortando o cabelo. Eu vou te devolver a palavra. Eu gosto de cortar também pra contar a história. Você tava cortando o cabelo lá e chegou o dono, não foi? Do Sorro? Aí os caras falaram, vai lá falar com o cara do Sorro. Você falou, não, é a mesma pegada, né? Só que assim, não, eu não quero falar com o cara, eu tô cortando meu cabelo, cara. Me toca no meu propósito. Não, mas o cara vai puxar o saco dele, né? É mais ou menos isso daí, né? Você, pô, é um cara normal, é uma pessoa normal. Ele não é um Deus. Então você quer marcar uma reunião? Olha, na agenda, tá disponível, mas que ele pode falar não aceitar. Ou ela não aceitar, né? Sim, eu falo para as pessoas. Eu falo que a gente tem que saber separar a pessoa da função. Então, é o que eu sempre falo para as pessoas. Onde eu estou hoje, as pessoas elas têm funções. Então, tem o meu gerente, que ele tem uma função acima da minha, que ele ganha mais do que eu. Então nada é mais justo do que ele trabalha mais do que eu, ou ele tem uma responsabilidade maior do que a minha. Claro. Tem a diretora. A real. Tem todas essas pessoas, mas se você corta, tipo, elas são pessoas dentro da empresa, então vou respeitar como diretora, como gerente, não sei o quê. Mas fora, são pessoas. E assim, tem que tratar essas pessoas assim. Porque eu vejo que as pessoas, elas ficam, mas eu vou falar, vai. O que eu vou falar pra essa pessoa? Você pode começar dando bom dia, boa tarde. Começa pelo básico, né? Começa pelo básico, é sempre fácil, né? Igual os pronomes que você fala. Como que eu chamo? Pelo nome. Pelo nome. Depois do pronome, né? Depois você vai descobrir qual que é o pronome. Mas geralmente assim começa uma conversa. Bem simples, né? Simples. Você sente que, no caso a gente citou, falou da empresa, é uma empresa americana. Você entende ou vê que esse mercado americano, essas empresas americanas, melhor dizendo, elas estão mais atuais, se é que você pode chamar esse termo, em relação ao trabalho, como você está dizendo, não olhar para as pessoas, não olhar sexo, gênero, etc, e sim entrega e tudo mais. Parece que eles estão mais prontos do que nós, sociedade brasileira, de terceiro mundo, etc. A minha pergunta tem uma resposta no meio, não tem? Tem uma intenção, às vezes, não tem? Tem uma intenção, você está empurrando aí. Tá empurrando, né? Eu não sei que resposta você quer, mas eu vou te falar o que está rolando. Como eu sempre disse para a galera, é uma empresa muito boa, tem muitos benefícios, tem pessoas incríveis, assim, eu acho que ali me abriu portas de pensar em saber uma outra língua, de conhecer além do Brasil, de conhecer o Brasil. Então, assim, essa empresa, ela me deu essa possibilidade de sonhar de fato, e não ficar esse sonho vazio que a galera, sonha, trabalha bastante que você vai conseguir. Não, é uma coisa de você sonhar e você conseguir planejar essas coisas e realizar. E aí ela é feita de pessoas. Se a nossa sociedade é preconceituosa, por que lá os alecrins dourados não vão ser? Uhum. Então, ela... E não teria uma seleção por valores que ali você... Não, aqui eu trago só os valores. Aqui são só os alecrins dourados. Alecrim dourado. Tem, mas é muito mais sutil. Então, assim, são coisas... Eu sempre conto uma história que uma vez uma pessoa ali pegou o mesmo elevador que eu e ele não me cumprimentou. Ele me conhecia, ele sabia quem eu era, porque eu tinha feito um trabalho que envolvia ele. Ele é de um cargo muito mais alto do que o meu. Ele entrou no elevador, nem olhou na minha cara. Então, assim, falei, que tipo de pessoa é essa, né? Mas aí logo depois entrou mais 2 pessoas. E as outras 2 pessoas, uma era a chefe dele e essa chefe me conhecia. Ela, oi, Sá, tudo bem? Como você tá? Eu, tô bem. Ela, meninos, né? Que ela trata assim. Essa é a Samantha. Aí eu me cumprimentou e essa pessoa que fingiu que eu me viu. Oi, tudo bem? Prazer, como você tá? Eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, ele realmente não me viu? Ele fingiu? Porque assim, foi tão estranho o oi dele. E aí eu comecei a perceber que são essas coisinhas, assim, são bem sutis que acontece. Eu fui contratada na época da pandemia, então eu sentia que era mais difícil a minha relação com os homens, no sentido de trocar para trabalho. Então, eu via que, assim, a conversa não fluía, não ia. Teve uma vez um rapaz que ele marcou ele mais uma mulher. Eu fiquei assim, eu não entendi porque que ele teve que marcar junto com uma mulher para falar comigo. Eu via que ele ficava cheio de dedos, assim, para falar comigo.
E aí, quando eu faço um treinamento de linguagem inclusiva, que eu até dou palestra a respeito, e eu fiz com um time, a galera teve um rapaz que, putz, agora ele não tá mais na empresa, mas ele tem doutorado. Ele chegou pra mim e falou assim, eu não sei como tratar uma pessoa trans. Ai, vai ser ótimo eu fazer esse curso de linguagem inclusiva, porque eu não sei como tratar uma pessoa trans. Aí eu ficava assim, mas como assim você não sabe como é que trata uma pessoa trans? Sabe, assim, às vezes dá tela azul. Eu fico, gente, mas como assim não sabe tratar? Aí ele ficava assim, não sei como que eu posso chamar. E eu fico assim, pelo nome. Você também gosta você também tem um ar sarcástico, né? Como que você pergunta? Sabe? Se pergunta se ela tá bem, sei lá, o que ela faz da vida, o que ela gosta. Eu não sei como você conversa com seus amigos, você pode conversar meio parecido, sabe? Começa replicando o comportamento, né? Aí a pessoa fica, nossa, é verdade, eu posso fazer isso. Eu achava que todo mundo podia, né? Mas pelo jeito acho que não, né? As pessoas têm dúvida. Então, tem isso, as pessoas elas têm muito receio. Hoje não, hoje eu já estou lá há 4 anos, então as pessoas já me conhecem. Então as pessoas elas já têm, assim, um respeito. Então elas falam comigo, assim, elas entendem que quando é trabalho eu sou muito séria. A Natália sabe, vou falar bastante da Natália. A Natália fala que eu sou sargento. E nós nem falamos do casamento eu nem falei do casamento. A Natália fala que eu sou sargento, porque eu sou muito assim... Gente, tem que fazer? Então vamos lá. É isso, sou prática. E no trabalho eu sou meio que isso. Gente, vamos parar de conversinha? Vamos, você lidera nata também, né? Pelo jeito, né? Hã? Deve ser líder nata também. Sim. Eu acho que... Como você vê, você tá colocando todo mundo virado pra parede. Numa direção um negócio assim. Tá todo mundo virado pra lá. O que foi? Foi a Samanta. Você sabe que na época de estagiária, eu entrei no time de comunicação. Então tinha alguns eventos... E aí a gerente, a Cláudia Tozeto, ela dava muita risada, porque ela falava assim pra galera, eu amo o evento com a Samanta. Porque ela só de olhar, as pessoas sabem o que tem que fazer. Então, tipo, uma vez a gente recebeu a Maju Coutinho, sim. que ela fez lá o lançamento da primeira-dama dos Estados Unidos, a Michelle Obama. Uhum. E aí tinha a galera que ia tirar foto, não sei o que, e tinha uma outra galera que queria tirar foto, e eu assim, aí eu só olhava assim pra galera, a galera sabia, e a gente não é agora. Aí vinha a galera, e ela ficava assim, cara, como é que você manda na galera olhando? Eu falei, não sei, olha, a galera entende que tem que ir ou não, e aí vai organizando ali o evento, a bagunça, então... Então, assim, eu tenho essa coisa de liderança e a galera já fica meio assim, putz, será que eu posso ir? Será que a Samanta não vai brigar? Então, a galera só de olhar já resolve a vida. Eu te perguntei um negócio da empresa, porque eu imaginei que a cultura... Eu trabalhei em empresa multinacional americana também, e as coisas são muito organizadas, até às vezes vai demais, enche o saco, porque o brasileiro a gente quer dar um jeitinho para muita coisa, mas existem regras muito claras, né? E que aqui o brasileiro, não, é o filho do dono que falou, ou é, né, é aquela pessoa importante, então não põe a lei, o valor da empresa na régua ali. E as empresas americanas, você tem canais, né? Empresas americanas, brasileiras também, claro, né? Mas essas empresas de grande porte têm canais para você fazer denúncia, apontar, você poderia, naquele caso, pedir uma câmera do elevador e mostrar que foi o distrato. E aquilo é passivo, pelo menos na minha visão lá na IBM era assim. Ai, caramba, falou o nome da IBM. Eu falar, IBM! Vai cortar IBM, tira IBM, põe outro nome aí. Você tem um canal que você liga lá. Você liga lá e, cara, o cara vai ser mandado embora. Não tem conversa, meu irmão. Não tem jeitinho. Porque tá na regra. E tá na régua, pra você, pra mim, pra ela, pra todas. É verdade. Mas eu acho que vem muito a questão cultural nossa, é uma tecla que a gente sempre bate, porque às vezes a gente conversa com as pessoas e as pessoas ficam assim, mas aconteceu isso. Aí a gente fala, tem os canais, a gente tem que denunciar. Eu já cheguei a fazer algumas e o negócio é muito sério, eles vão atrás, eles puxam.
Foi nesse sentido que eu achei que você falou da sociedade, eu entendi muito bem o que você colocou. Lá dentro é a sociedade que tá lá, então pode ser um pouco mais velado, mas existe. Eles mas tem os canais, era nesse sentido que eu imaginei. Sim, não, mas tem. Mas eu acho que é muito da nossa cultura de... Que aí você imagina, né? Uma mulher preta, trans, periférica, você fica, putz, vou abrir uma denúncia pra essa pessoa. Ainda eu tô como estagiária. Será que vão ouvir? Será que... Eu acho que é mais os nossos medos e preconceitos do que da estrutura ali da empresa. Porque tem muito esse mecanismo. E é muito sério esse negócio. De tanto que qualquer pessoa que abre, às vezes nem a pessoa sabe como que tá o andamento. Porque assim, você abriu, beleza. Eles vão investigar e vai resolver ali. E você só fica sabendo, sei lá, se a pessoa foi mandada embora. Que aí você meio que junta, associa e fala, pode ser que foi isso. Mas eu vejo que, assim, várias pessoas, depois passa um tempo, aí alguém comenta, e você fica assim, caraca, sério que você fez? Mas e aí? A pessoa fica, putz, eu não sei. Sabe, assim, eu não sei se a pessoa levou uma chamada, se a pessoa levou uma advertência, a gente sabe só quando é mandado embora. Mas tem esses mecanismos, mas ainda eu acho que é muito nosso. Não sei lá nos Estados Unidos como é, porque eu não cheguei a trabalhar lá. Mas a gente ainda fica com receio de, será que eu vou mandar? Mas será que isso não vai me sujar? Será que isso não vai me atrapalhar? E quando você tá no processo de entrar num lugar, aí você fica assim, meu, e pra você mandar um foda-se nesse negócio, eu não vou esquentar e seguir em frente, talvez seja até um facilitador. Mas eu volto mais. Se acontecer de novo, tem sempre essa. Se acontecer de novo... eu acho que é mais fácil de você olhar e falar assim, putz, quer saber? Dane-se. Porque é isso. É uma situação que eu posso ter sentido isso, só que são vários olhares. Podem olhar e falar, não, na verdade ele não te viu. Ou, sabe? E aí eu vou ficar numa discussão eterna de tipo, cara, eu não vou perder meu tempo com isso. Samantha, mas nada muito, nunca foi explícito, assim, nunca foi. Tá nota 1000 aqui, estamos adorando. Vou pedir aqui um minutinho aqui para deixar um registro para vocês curtirem esse vídeo, seguirem o nosso canal, acho que estão aqui no YouTube, mas se estiver no canal de corte, segue a gente lá no YouTube, Bambu Podcast, também no Instagram, né, Bambu Podcast. O nosso TikTok tá meio falido, mas ele um dia vai ganhar corpo. E mais, né, os cortes que virão aí, né? A gente tá com uma pilha de cortes para soltar, não estamos soltando de propósito, quando soltar vai ser uma enxurrada só. Segue a gente nas redes sociais. Andrezão? André.tutia, T-U-T-Y lá. Se for mudar o sobrenome também, é o trabalho que dá. Agora tá fácil, Tutia. Se você quiser, a gente te ajuda aí. Deixa assim mesmo. André Tutia. Que nome você quer chamar, Tutia? Não, deixa pra lá. Corta, oi! Corta! Deixa essa pra lá. Samantha, por favor, né? Eu até não fui indelicado, por favor. Seu Instagram aqui pro pessoal te seguir, pode ser ou não? Pode ser. O meu Instagram... Nossa, gente, o nome do Instagram é horroroso, mas vamos lá. Essa Samantha, então, é Samantha com 2 T's H, mas Samantha, vocês me acham lá no Instagram, LinkedIn, tudo. Só colocar Samantha com 2 T's H, provavelmente vai aparecer. Muito bom. E quem quiser me seguir, leonardo.oliveira. Não, leonardoliveira.sp. Eu já te falei porque é do SP, cara? Não é de São Paulo, é Special. Meu Deus. Menas, seja menos. Seja menos, né? Special. Habla, né? Ele habla. Mas era SP mesmo, é São Paulo mesmo. Samantha, a gente invariavelmente ia tocar nesses assuntos que são bacanas a gente propagar, divulgar e tratar cada vez mais de uma maneira natural. Mas eu quero as outras partes, partes cômicas da vida. Eu vi você no São Paulo Fashion Week essa semana, como é que foi? Vi fazendo joias. Meu Deus do céu, ele fez a lição de casa. Como é que chama? Né? Stalkear, né? Stalkear que chama, né? Stalkear que chama? Essa daí foi você que fez? Essa daqui foi eu que fiz e essa aqui também. Muito legal. São de prata. São de prata? São de prata. Foi aula? Vamos começar por essa, vai. Foi a aula. O que acontece? Minha amiga do trabalho, a Natália Gruber, ela faz aula de joias. E aí um dia ela tava comentando e eu falei, cara, eu gostei dessa história. Pode. Eu falei, eu gostei dessa história de joias, quero fazer.
Eu fiz uma aula teste, aí na aula teste você faz essa aliança primeiro. E aí eu falei, eu acho que eu gostei, acho que eu vou pra essa onda aí. Qualquer um pode fazer? Qualquer um é sair lá e fazer. Maravilhoso. E é muito relaxante. Só que eu concordei, eu falei assim, eu vou fazer aula de joias. Falei, joias é algo delicado, né? Algo bonito, né? Mas vocês já viram como faz joias? Gente, é tipo aqueles filmes medieval que fica batendo lá pra fazer. É uma bigorna, É uma bigorna pra fazer o negócio lá, a espada, que fica ali, ó, fogo e pá. É um negócio assim. Põe no óleo. Aí eu cheguei, aí eu falei assim, vou fazer, né? Aí você faz a peça, mas pra ela, por exemplo, o anel, você derrete a prata e aí você joga numa forminha e ele fica retinho. Uhum. Aí depois você coloca num outro aparelho que ele vai esticando. Então você tem uma peça retinha. Você tem que virar essa peça. Eu falei, gente, como é que vira essa peça? Aí lá vem, né? Aí pega alicatezinho, vira, solda, depois enfia no... Sabe aquele negócio que a gente, quando vai medir o tamanho de anel, aquele redondinho? Sim, aquele meio cônico, né? Isso, tem meio várias cônico, medidas, né? isso. Pra fazer anel, ele é reto, ele não tem as medidas. Aí você tem que ir batendo com o martelo pra pegar a forma redonda. Então você vai batendo lá no negócio Não até vem lasca, não, em você? Assim? minha filha, é um horror. Aí você bate naquilo. Baixa do dedo. Aí daqui a pouco a professora fala assim: agora esquenta mais a prata. Aí você vai lá e esquenta a prata, joga na água e volta a bater. Falou de medieval, fica vermelhão? Fica. É mesmo? Ele tem que ficar vermelho, que aí você chegou no. Que aí você consegue. Que eles falam que é. Cozer. Você tem que cozer ele pra ele ficar maleável pra você. O ponto de ficar maleável é quando ele ficou vermelho, que queimou, sei lá. Isso, quando ele ficou vermelho, que aqueceu, aí você pega, joga na água, ele já esfria na hora, aí você consegue trabalhar com a peça. Porque se você ficar batendo muito tempo sem fazer esse processo, a peça pode estourar. Então você vai fazendo esse processo de esquenta um pouquinho, bate. Aí depois você começa, aí tem que lixar, você começa a lixar isso aqui. Essas aberturas aí. Essas aberturas aqui você tem que. Uma serrinha. Essa aqui foi a aula 1, né? Essa aqui é a aula 1. Daqui, não, essa daqui é a aula 2. Tá. Aqui, ó, pra fazer essa serrinha, isso aqui, ó, você tem que pegar a serrinha e ir fazendo aqui, ó, por dentro, ó. Na mão mesmo? Você vai aqui, ó. Serrando aqui bonitinho. Gente, é um trabalho muito... É artesanal e é pesado. Olha, essas unhas aqui eu tenho que fazer toda semana, porque elas não aguentam. Eu fico, gente, como é que eu vou andar com a unha arrumada? Equipamento de proteção algum? Tem... Só Deus, né? Deus me proteja. Deus me proteja. Você vai com a sua fé e vai lá. Mas quando eu vi essa questão de você fazendo joias, eu tirei uma coisa pra mim. Cara, você pôs uma energia aí dentro. Eu acredito muito nesse negócio. Naquele momento, primeiro que você tá fazendo, né? Você que fez. Então já o maker já vai um pouco do teu DNA ali dentro. E você vai fazendo, moldando, vai pondo a tua energia ali, né? E utilizar é carregar a tua energia sempre ali, né? Tá sempre uma boa energia. Tá sempre porque, aqui. não é verdade? Faz sentido isso? Faz, e a gente... Você que fez, né, cara? Não, é assim, o mundo das joias é muito louco, porque é muito legal, mas é assim, é um mercado caro e é isso, você tem que ter paciência, porque são 3 horas de aula e em 3 horas você faz uma aliança. Esse daqui eu acho que eu demorei um pouquinho mais, 1h30. Porque é isso, é todo um processo, você tem que ter um cuidado. Aí chega na hora de polir, você quer deixar a prata brilhando. Porque você vai usar, né? Você não tá fazendo largar lá, eu não vou fazer uma prata mais ou menos, eu vou fazer uma prata que brilha. Podia ter feito o podcast lá, passava rápido. Passava rapidinho ali, é só... Nossa, Nossa, aqueles barulhos lá, Deus é pai. Mas aí eu fui fazer joias por conta disso, por conta da Natália, que faz... Que eu sempre imaginei, que eu sempre gostei de joias, apesar da minha mãe nunca ter, assim, a minha família ela não tem esse hábito de joias. Eu tenho alguns hábitos que são meus, então, hábito de usar maquiagem, hábito de joias, essa vaidade é muito minha. Minha mãe, ela não tem isso, tanto que minha mãe, ela brinca, ela fala, meu, de onde você tirou isso? Porque eu não sou desse jeito tão vaidosa, de querer usar maquiagem, de usar joias, de não sei o quê. Eu sou essa pessoa. E aí eu falei, putz, é uma oportunidade de eu fazer joias a minha cara, de trazer
Eu quero trazer elementos adinkras, que são elementos da cultura africana. Adinkras. Adinkras, que são... Dá um chat GPT. Adinkras, vamos lá, Adinkras, vai olhar aí o Adinkras, o que é, mas são símbolos. O mais conhecido é o Sankofa, que é a ave que ela tá... a cabeça dela tá virada para o rabo, que é que eles falam que é você sempre ir para frente, mas sempre olhando pro passado, sempre olhando para onde você passou, né? Onde suas pegadas. E acabou esse curso? Não, teremos mais. Tem mais. Temos que ter eu tô imaginando entrar nos delicados, né? A corrente. Tem mais, a gente. Agora brinco. Eu fiz um brinco, porque eu não tô com ele hoje. Esse daqui é comprado. Esse daqui é muito ganhado, bonito, na verdade. Esse daqui é ganhado. Chique. É, chique. Esse daqui. Agora minha barra aumentou. Esse daqui eu ganhei de presente de aniversário. A barra tá alta. Mas eu já fiz um pingente e um brinco. E agora eu acho que na próxima aula vamos fazer um bracelete. Então tem... E vai quanto é esse tempo aí? Acho que são dá 10... o nome aí da empresa lá. A gente que não fala o nome de empresa. Vamos divulgar mais um nome aí. Podia fazer uns cortes com todos os nomes que todos os nomes que vocês falam, né? Lucas Shirt. Muito bom. Então ele é um ateliê, essa pessoa, ele trabalha com joias e lá ele dá essas aulas de joias ou mentoria, então tem todos os processos. Estou fazendo o básico, são 10 aulas, mas aí tem várias opções. Enfim, aí você vai conhecendo o mundo, você vai surtando, porque aí tem outras coisas melhores, você fica, putz, eu quero fazer esse aqui também. Você arruma tempo pra fazer tudo isso aí? Porque, né, ó, eu contei aqui, né? Palestra, agora você falou em joia, tem que trabalhar também, né? A gente ainda vai entrar em... Vamos falar um pouquinho mais de moda, mas em música, tem um pagodão. Cara, a minha professora de inglês, ela fala... Inglês, ela fala de inglês também. A minha professora de inglês, ela fala, Samuel, o que te atrapalha é o trabalho. Eu falo, menina, se não fosse o trabalho, eu fazia tanta coisa, né? As 8 horas que eu estou dedicada no trabalho, me ferro, eu não consigo fazer tudo que eu preciso fazer, porque eu quero malhar, eu quero fazer pós, eu quero fazer... E malha mesmo, cara, não é igual a nós, não. Mais uma semana, depois 3 semanas não vai. Eu tô meio safada. Mas eu... Rosângela, minha personal, sexta-feira. Me aguarde. Me aguarde, vai ser lindo. Você faz academia? Eu vou na academia. Tem academia lá, tem as coisas lá em casa, né, cara? Ó, tem esteira, tem tudo. Só não faço. Só tem, né? A Ju faz. A Ju faz. Mas e o São Paulo Fashion Week, meu? Vamos lá pro São Paulo Fashion Week. Eu acho muito chique aquilo, cara. Nossa, e assim, é um glamour, né? Aquele negócio, né? É muito chique. Eu comecei faz uns 3 anos que eu comecei a ir. Eu tenho um amigo que ele me arrumou um convite uma vez. E aí fui. E aí a gente virou a duplinha, né? Eu e o Fred. Todo Fashion Week. Aí ele já me avisa assim antes. Vai ter Fashion Week. Eu consegui ingresso, não sei... de tal marca. Aí eu acho que eu vou conseguir de tal. E a gente vai se juntando lá. Porque você precisa ter convite. Então, você precisa ter convite. E o Fashion Week... não tem ingresso, não vende ingresso. Não vende ingresso. Ano passado, eles tentaram fazer com ingresso, mas acho que não rolou tanto. Você tem que conhecer o estilista da marca, você tem que conhecer alguém que trabalha com a marca pra você conseguir o convite. Então, é difícil. Então, você tem que começar a ter contato. Tem que ser do meio mesmo, né? Tem que ser do meio. Só eu e o Fred, que não é do meio, mas a gente sempre tá. Então, a gente arruma, assim... uns convites e falando de histórias, e aí eu vou falar uma famosa agora, Paola Carrossela. Olha, corte! Olha aí, mais um corte! Ela... a gente chegou atrasados no desfile na sexta-feira. E aí, eu e meu amigo chegamos atrasados, a gente olhou e falou, putz, a porta já tá fechada, então eles não deixam mais entrar. E aí eu bati o olho e falei, putz, aquela mulher ali eu acho que eu conheço, né? Aí eu falei, gente, é aquela moça lá do Masterchef, sei lá, desses negócios aí. Aí ele, é mesmo, é a Paola Carrossela, não sei o quê. Ela também não tinha conseguido entrar no desfile. Aí eu assim, e agora? E aí ela tava atrás. Por onde ela vai entrar? Por onde ela vai entrar? Aí ela tava atrás da gente. Aí ela olhou assim e falou, vocês me dão licença? Eu falei, claro, vai lá, ela é famosa, ela pode ir. Falei, oxe, minha filha, vai lá, dá seu show. Aí ela começou a falar com a galera.
ela já tá muito brasileira, né? Porque ela falou assim, gente, estamos em São Paulo, é muito trânsito. Como assim? Vocês não deram uma tolerância de 15 minutos, porque não sei o quê. Tá achando que era Londres, né? E assim... De 15 minutos. 15 minutos, né? Ah, tá. E aí ela Uma hora, né? E ela começou a falar, e aí as pessoas, ai, não sou eu. Ela falou, gente, até que vocês estão demorando, a gente já tinha entrado, porque ainda não começou o desfile, e aquele rolo. Aí a pessoa falou assim, ai, você pode entrar. Ela, não, gente, como assim eu posso entrar? Olha aqui as pessoas. Tem uma pessoa que tá comigo. Olha essas pessoas aqui esperando, vocês vão abrir pra mim? Não faz sentido, deixa todo mundo entrar. Aí a moça, ai, peraí que eu vou ver com não sei quem. Foi lá ver, sei lá quem, aí abriu, aí todo mundo entrou, né? Tinha muita gente? Tinha uma galerinha. Falei, nossa, virei fã dela, porque a bonita abriu e ainda falou assim, gente, vem comigo, não vou entrar privilégio, sozinha, não quero privilégio, vai todo mundo. Depois eu encontrei ela, tirei foto e comentei, tanto que as fotos pareciam grandes amigas, porque ela ficava assim, menina, mas não é um absurdo? E a gente tentando tirar foto e ela batendo papo sobre isso, e eu, menina, é um absurdo mesmo, né? E ela assim, ela não sabia se olhava pra foto ou se falava pra mim. Eu ficava assim, meu, mas você não tentando é. nas fotos, né? Eu falei, ai, você arrasou. Ela, ai, mas eu acho um absurdo isso. Eu falei, ai, eu também concordo. E ficou tirando foto. Eu falei, tira a foto, depois eu posto. Essa foto é amiga da Carrossela. Da Carrossela. Então foi isso, assim. Então, eles têm muito essas regras, assim, no Fashion Week. E o evento dita mesmo a moda ou aquilo lá? Eu sei que, bem... Minha mãe é costureira, né? Não sei, também vou falar outro negócio. Eu tive uma empresa de moda, né? De moda country, né? Você sabe dessa, né? Você lembra, né, cara? Vendi muita roupa country, viu? Mas, brincadeiras à parte, a moda era de meio gourmetizado durante muitos e muitos anos. E eu acho que um pouco do que sai lá é essa tendência. Como era, talvez se fosse levar casa-cor para uma outra linha de arquitetura. É também assim? Ou não? Você já vai lá e consegue ver a roupa ou muito próximo do que você vai ver ali na Riachuelo, na C&A? Não. A moda, ela tem uma coisa... Ela é muito mais aspiracional, porque o desfile de Fashion Week, ele é muito assim... A ideia e a proposta do que eles querem usar, dos elementos. Eu lembro que teve um ano que o Tom Martins, que é um dos estilistas que me convida, ele trouxe acessórios com cordão e bolinha no final, umas bolas grandes assim, então era um cordão e com bolinhas. E eu ficava assim, nossa, gente, será que isso pega? E depois de um tempo começou a pegar. Então, assim, no desfile, às vezes é um pouquinho mais exagerado, então... mas meio que conceito, meio talvez? Conceito. E é engraçado porque... Hoje eu tava falando com um amigo do trabalho e ele tava comentando da coleção passada de uma marca. E ele contando assim, ele falou, meu, você sabe por que ele fez aquele desfile? Eu, não fazia ideia. Porque ele terminou um relacionamento e aquele desfile, ele foi todo desenhado por conta do término de relacionamento. Então tinha uma história ali por trás que... Depois que ele contou, aí você fica assim, putz, faz sentido, porque era meio assim, uma coisa meio de renovação, uma coisa assim, meio mudança. Não era triste. Não tava sombrio, não era triste, não. Tava feliz, né? Tinha... O que você ia se separar, né? Libertação? Ele não tava tão feliz, mas ele tava ali. A cura é do luto, então você não tá tão feliz, mas também você, né, não tá na deprê. Então tem essas histórias, e aí quando você começa a conhecer os estilistas, a marca, você começa a entender... por que pôs aquela cor, por que tá aquilo. Então, sempre tem uma mensagem. Então, é uma coisa assim, você tem que ficar ali estudando. Então, é um mercado muito maluco e muito gostoso, eu gosto disso. Mas demora para chegar essas aspirações assim, para o grande público, porque às vezes tem aquela ideia, e quando chega para o grande público, chega distorcida, como tudo, né? As pessoas, elas vão fazendo réplicas, releitura. Eu acho que era assim. Eu acho que é isso. Na verdade, nem era aquilo que tava falando, né? Tava falando disso, mas aí vai indo. E uma coisa que o Fashion Week, ele tá melhorando com os anos é a diversidade. Então, assim... era uma questão. Muito bom. Tá aumentando, assim, porque tem muito estilista... preto, da comunidade LGBTQIAPN+. Então, assim, tem uma galera diferente do que era a cena. Teve alguns desfiles que eu assisti que você via pessoas gordas, você via pessoas deficientes.
pessoas baixas, pessoas altas. Então, aquele estilo, não era loira, todo mundo que era mega magra alta, e... não, tinha assim muita... Isso eu achei o máximo. Mas ainda as pessoas... ó, problematizando aí. Mas as pessoas ainda veem problema nisso. Porque eu vi que teve um momento que as pessoas estão muito acostumadas. Então, quando eu vejo uma mulher gorda, então bate palma. Fala, isso aí, empoderada, maravilhosa. Mas eu acho que estão sendo doutrinadas, né, pra isso. Tipo, você tem que empoderar essa mulher. Mas quando entrou um homem gordo, eu vi que as pessoas não tiveram reação. As pessoas, elas não tinham uma reação de... E agora? O que será que eu faço, né? Essa parte do game eu não cheguei, né? Então as pessoas, elas ficam perdidas, né? E eu fico olhando assim, falando, gente, por que a galera não tá batendo palma pra esse cara? Tá, ele é um homem gordo, mas assim, ele tá desfilando super bem. Então, você vê essa diferença que ainda as pessoas, elas não entendem a diversidade como... a diversidade realmente como ela é. Então, ainda elas vão ali meio que a corrida dos ratos, né? Se estão fazendo isso, então vou fazer, né? Ah, ninguém fez nada com isso, então não vou fazer. Porque não é verdadeiro. Tá fazendo porque a galera tá fazendo. Então, é uma ondinha. Então ainda tem essas questões... Mas tá bem diverso e a galera traz as culturas afro... aliás, a cultura de matriz africanas. Então, eles trazem muito... A moda conversa muito com a música, com a arte também, né? Conversa. Eu lembro... Eu sou do eletrônico, né? Eu lembro do Renato Ratier, que é famoso, dono de uma casa noturna aqui em São Paulo, chamado The Edge, que a gente não pode falar o nome. Mas ele lançou eu vou começar a parar de falar nome. não vai dar conta, né? E ele entrou na moda pela música, que eu acho que é um negócio legal. De criar um estilo de roupas pra você se sentir bem na noite também, né? Que normalmente é o contrário, né? A moda criando uma roupa pra você usar à noite. Não, o cara que é da noite com a música, influência musical, com eletrônico, com técnico e tudo mais, criando peças muito legais. E me fala uma coisa, e essa parte de música? Sobre o que você gosta de música, né? Um pagode, como é que é? Gente, eu sou ai, meu Deus. Não tem fim esse negócio aqui, né? A galera vai me matar, porque assim, eu sou uma... Gente, eu sou muito ruim. Porque eu não curto tanto pagode nem samba. Tipo, eu não sei cantar a maioria. Mas eu vou, porque eu amo o ambiente. Então, a Natália falou que você ia gostar de pagode. Porque eu tenho o Gabriel, que sempre vai comigo por esses lugares. Dependendo do pagode ou do samba que tá tocando, ele fica olhando pra minha cara pra ver se eu sei cantar. Aí eu fico assim, eu não sei esse. Ele toma vergonha na cara e aprende esse, sabe? Que feio. Então, assim, tem alguns que eu não sei, mas eu gosto. É o estilo que você gosta mais? Ou todo mundo é eclético, mas você gosta de bagunça? Eu gosto de bagunça, eu gosto muito. Mas é que samba e pagode, eu acho que assim, é um ambiente muito maravilhoso. E é um dos lugares, porque assim, quando eu comecei a frequentar lugares pra dançar e pra curtir, eu sempre curtia na época do GLS, que é bem antigo, né? Que agora o termo já mudou, que é LGBTQIAP+. Mas eu ia muito pra esses lugares porque eu não me sentia segura de ir num lugar que não era LGBTQIAP+. Eu ficava pensando assim, putz, esse lugar pode ser que eu seja destratado, então não vou nem perder meu tempo. Então a cena era muito eletrônico. É isso que eu ia falar, a cena deveria ser eletrônica. Era né? Muito eletrônico, então tinha muito eletrônico. E eu gostava, assim, até um certo ponto ia. Então tinha umas músicas que eu gosto ainda de eletrônico. Mas quando era underground também, né? Não era o mainstream como é hoje, né? Não, assim, era uma coisa assim, na verdade, eu gosto, né, de embaladas que tenham o público assim, mais LGBTQIAPN+, por conta dos shows. Porque sempre tem um show com uma drag, e aí... tá bom. E aí eu gostava. Não é um muito. freak chic, né, igual o Dash, que é só uma temática e as pessoas... Tem uma pegada da noite mesmo, né? Nossa, eu amava, assim, tanto... Tinha um lugar que eu frequentava ali na Santos há muitos anos atrás, chamava Atari. Atari? Você conhecer? Não. Eu conhecia, era muito legal, adorava ir lá. Me divertia pra caramba. Lá, tá vendo? Adorava. Eu nunca, de novo, eu nunca tive esse...
Cara, que lugar é assim, assado. Primeiro que eu não gosto desse termo. Tem uma balada gay ali, né? Cara, não existe balada gay, né? Existem pessoas gays, né? Sim. Balada não é gay, né? As pessoas são. E pra mim, tanto faz. Eu gosto da música. E eu gosto do underground, a música pesada. Mas eu nunca fui num lugar que tivesse dança, não. Agora fiquei com vontade de ir. Ficou curiosa. Blue Space. Blue Space? É a balada referência que tem shows maravilhosos. Fica ali perto da Barra Funda. E eu fui lá há muitos anos. Fui na Blue Space, fui na Túnel, que são as baladas mais antigas de São Paulo, que elas têm essa pegada. E isso, assim, era uma coisa maravilhosa pra mim, porque você tá ali e dançando, curtindo ali com a galera, e de repente para tudo, vai começar o show, aí entra a drag. Aí ela faz aí tinha as drags que faziam performances, tem a Silvete Montilla, que era uma apresentadora, ela fazia brincadeira com o público. Então, assim, é uma memória que eu tenho muito viva e muito gostosa da época que eu comecei a curtir balada. E aí essas cenas geralmente era mais música eletrônica, então não tinha outro estilo de música. Uhum. Aí tinha uns anos pra cá que eu comecei a ir pro samba, ir pro pagode, que eu comecei a ter a minha cota hétero, porque eu sempre tenho a minha cota hétero de amizade. Então, essa cota é sempre assim, muito restrita, mas eu tenho essa cota e eu falo pra eles, olha, agora vocês são meus amigos héteros, então eu vou sair com vocês pra esses lugares que vocês acham legal. Pra agradar outro. Pra agradar vocês. Então, às vezes a gente vai em algum outro lugar. Aí eu comecei pro samba e gostei. Ô, Samantha, a gente tá falando aqui já 1h40, que é muito gostoso. Eu queria que você trouxesse pra gente aqui nesse finalzinho. Infelizmente tá finalzinho já, né? Tá acabando. Tinha pra mais umas 3 joias, hein? Você gostaria de enfatizar nessa... Não sei se enfatizar ou dar destaque nessa tua jornada, nessa tua experiência. E essa visão de futuro aí, o que você tá almejando pros próximos aí? Aquele... Não precisa contar aquele que você tá pensando já há meses e ainda não falou, isso não precisa. Mas o que tá mais recente aí? O que você quer trazer de ênfase aí nessa tua experiência? Tá, eu acho... Por que você usa esse termo, né? Usa essa expressão que eu acho legal. Enfatizar essa experiência, entre aspas, de mulher, negra, trans, periférica. Eu gosto de enfatizar bastante. Eu enfatizo porque quando eu entrei na multinacional de buscas, a primeira pergunta que as pessoas me fizeram foi: tem pessoas trans lá? Eu, não sei. Não faço a mínima se tem pessoas trans. E eu tenho passabilidade, eu poderia passar como Samantha e ninguém nunca ia saber se eu sou trans ou não. Enfim, eu poderia passar minha vida... Você tem o quê? Passabilidade. Passabilidade. Passabilidade é quando você se parece com uma pessoa cisgênera. Então, eu posso me passar por uma mulher cis e as pessoas, elas não vão ter certeza. Elas podem desconfiar, mas elas não vão ter certeza. E aí vai ficar aquela coisa, eu acho que não tem mulher trans, eu acho que a Sá não é, e fica por isso. E aí, eu falando com uma amiga... Eu pensei, putz, então do primeiro dia eu vou bater nessa tecla, que eu sou uma mulher trans, para as pessoas saberem que tem. Porque senão fica muito vago isso de... existe pessoas trans. Tá, mas aonde? O que elas comem? Onde elas vivem? Sabe? A Globo Repórter? Como se reproduz? Vai fazer estudo antropológico, né? Que sabe? faz, que come, com quem convive, Com né? quem convive. Então, eu falei, putz, eu tenho que começar a falar para as pessoas entenderem que tem e que somos diversas e que fazemos diversas coisas, que estamos em todos os lugares então é por isso que eu sempre friso isso. Por isso a gente agradece, desculpa interromper, mas por isso a gente agradece a presença aqui, né? Claro! No Bambu Podcast, né? Somos privilegiados, cara. Versátil e inteligente. Não, inteligente, bela. Ainda tem o Bela, né? Meu Deus do céu. Mas eu acho que, assim, o que eu gosto de enfatizar e quero enfatizar é que tem até uma campanha que fala que conviver transforma. E respeite meu nome, eu gosto muito dessas campanhas, que é isso, você só vai entender uma pessoa trans, uma pessoa LGBTQIAPN+, se você tiver no seu convívio. E quando eu falo de ter no seu convívio, é ter de verdade, você ter uma amiga travesti, você ter um amigo não binário. Contratar Essa pessoa, tá ali, ó, e entender que essa pessoa, ela vai ter uma dificuldade maior de rampagem do que uma pessoa cisgênera, porque
outras coisas nos atravessam. Então, quando uma mulher trans entra numa empresa, não é tão simples quanto uma mulher cis entrar, porque tem coisas que já não é simples, que né? já não é simples. Que já não é simples. Que já não é simples. Eu vi eu queria lembrar o nome dessa pessoa, mas eu não vou lembrar. Mas a frase que ela falou é muito impactante para mim e faz muito sentido. Eu vindo para cá, eu lembrei disso. Ela falou assim, que para eu estar aqui, eu não posso ser mediana. Eu tenho que estar acima da média. E isso é muito para uma pessoa negra, uma mulher trans, uma pessoa LGBTQIA+. Para eu estar nesse lugar, para onde eu estou ocupando, eu não sou mediana, eu não posso ser mediana. Sua régua parece que já está sendo medida. A minha régua é mais alta, porque para eu estar em alguns ambientes, eu tenho que ser muito mais inteligente do que pessoas que não fizeram nada e tá lá. E você vê que a pessoa tá lá porque ela conheceu alguém, ela foi de uma maneira orgânica. E tá tudo bem, sabe? Cada um tem sua vida e chega nos lugares de acordo com... Eu também, se eu tivesse facilidade, eu também ia usar, claro. Como qualquer pessoa, ninguém é burro. Mas eu sei que é muito mais difícil. Eu sei que a régua é muito alta. Eu sei que quando eu entro num lugar, a primeira coisa que as pessoas falam é: se comporta, porque você vai abrir portas para outras pessoas. Legal. E isso é muito forte de você pensar, pois eu não posso fazer uma besteira aqui, porque isso pode enviesar o pensamento das pessoas de, putz, eu convidei ela e ela fez isso, então toda pessoa trans é desse jeito, ou toda pessoa negra é desse jeito. Então, é uma carga que a gente carrega. E eu acho que as pessoas, elas têm que, como você mesmo disse, tem que ser antirracista, tem que ser antitransfóbico, tem que ser anti-LGBT-fóbico, porque é só assim que a gente começa a mudar. E aí vem um outro exemplo que eu amei também quando eu vi que eles falam muito do nazista, né? Que quando se tem um nazista na sala, quando se tem 12 pessoas e um nazista na sala e ninguém sai da sala, não temos temos 12 nazistas. 12 nazistas. Então a gente tem que pensar dessa maneira. Então, que é o tal de ser antirracista, antitransfóbico, anti-LGBT-fóbico. Se você vê que a pessoa ela tá sendo preconceituosa de alguma forma. Você não tá fazendo nada, você não tá fazendo nada, parte. Você também é parte. Não é que, mas eu... Não, você também é parte. Não interessa, porque eu não tenho essa escolha. E eu sempre falo para as pessoas, se você pode não falar sobre a sua sexualidade, se você não tem um marcador social de cor de pele, de etnia, então você por ser oriental, você por ser um homem negro, se você não tem esses marcadores, se você não precisa falar, se as pessoas não chegam para você e falar, você é oriental, você é privilegiado. Se você não precisa chegar numa roda de conversa e ter que falar, porque não é uma opção. Se você tem opção, você é privilegiado. Eu não tenho opção de falar, eu não vou falar que eu sou trans. Entendi. Eu preciso falar porque as pessoas, se eu não falar, elas vão puxar. Elas vão começar a fazer perguntas até eu falar assim, sou trans. Ah, tá, por isso que X. Aí você fica assim, por isso que sim. Pelo seu preconceito, sim. Por isso que eu sou alta. por isso que eu sou alta, por isso que minha voz é grave. Porque aí sempre vem alguma coisa. Sim, não existe mulheres altas, não existe, sabe? Mas, enfim. Legal. E pensamentos pro futuro? Vai, ó. Eu já tô... Ela é boa de memória, né? Eu já tô falando... eu apresentei um podcast, né? Então eu sei. Palestra. A gente vai ficando boa. A gente vai ficando boa de lembrar das perguntas. Mas tem uma que eu tô falando, eu já tô falando bastante tempo, mas não vai ser por agora. Mas eu vou fazer um mestrado. E provavelmente eu vou fazer na França, então que pessoas fiquem sabendo que em breve eu estarei tirando fotinhos na França. Você esteve fora estudando, né? Você esteve no Canadá, talvez? Eu fiquei no Canadá, fiquei em Vancouver durante 2 meses, mas só estudando inglês e curtindo a vida. Mas agora eu quero... Minhas fotos, não achei foto do Canadá. Você não achou? Não, eu não procurei direito. Você não procurou? É porque tá eu marquei nos stories. Tá ali, ó. Tá nas bolinhas ali de cima. Tá muito lá, bom. Pode falar. Isso. Não, e aí eu vou fazer... O próximo passo que eu quero é esse. É fazer mestrado e começar a dar aula em universidade. Muito legal. Parabéns. Que legal.
E aí, André, tudo jóia? Foi sensacional mais uma vez, né? Pena que tá acabando. Pois é, mas é o horário, o Jorge tem que trabalhar, né? Tem que dormir pra trabalhar amanhã de novo. Samantha, obrigado de coração. Foi sensacional ter você aqui. Eu tô lisonjeado, feliz de ter você aqui com a gente. Ele sabe quando foram os bastidores. E é legal porque eu queria muito ter você aqui, como tantos convidados que passaram aqui. Suas histórias, uma carga emocional que eu vou te falar que eu seguro muitas vezes aqui agora. Não vou segurar. Que eu sei que não é fácil, as coisas não são fáceis. E é legal poder trazer isso num produto, num programa, melhor dizendo, que a gente está criando de uma maneira muito natural e suave. E você vir aqui trouxe muito brilho pra gente. Vou aqui fechar nessa câmera. Obrigado pra você também que assistiu a gente até esse minuto aí. No YouTube eu fiquei sem voz, né? Bicho mole, né? Bicho mole, eu choro por qualquer coisa, mas aqui é muito sensível mesmo. Gente, obrigado por ter assistido a gente até aqui. Samantha trouxe um conteúdo incrível, um bate-papo muito tranquilo. E eu queria deixar uma última mensagem. Seja o que você quer ser, o importante é ser você. É isso aí, adorei, muito obrigada. Obrigado, gente. Tchau. Valeu, até a próxima. Gente. Valeu.